Fala galera, boa noite. Hoje a gente vai estar batendo um papo aí com a Isadora. Ela vai estar passando, né, pra gente aí, compartilhando a sua experiência, como é que ela iniciou, né, no adestramento, como é que ela conseguiu acesso às informações. Enfim, ela já entrou aqui. Acho que é no mais, ô Isa, que você vai clicar. Já vi aqui a solicitação, show. Boa Oi, noite, Isa. Eric. Boa noite, tudo bem? Tudo bem com você? Show, obrigado aí pelo convite. E a ideia aqui é trocar Ótimo. uma ideia, bater um papo, você passar para o pessoal aqui a sua experiência, sem sombra de dúvida aí que a sua história vai inspirar e motivar muita gente aí que passou pelos sufocos que você passou. Então vamos começar bem lá do início mesmo, sem pressa. Você pode descrever as coisas aqui com riqueza de detalhes, a gente gosta das coisas aqui bem desse modo. Como é que você teve as suas primeiras experiências com cães, né? Eu já ouvi você falando que teve um cachorro aí na sua família, que durou 18 anos, né? Isso então, a minha primeira experiência foi com duas Yorkshires. A primeira, os meus pais compraram, eu tinha 1 ano de idade e ela viveu até os 18, então assim, foi praticamente minha vida inteira que eu tive com o cachorro, com ela e a filha dela. Ela deu origem a uma família ali que ficou com a gente, outros tios, né? Então, essa foi a experiência que eu tive, dos Yorkshires, que, assim, era o que todo mundo tem como experiência de cachorro, né? Uhum. Ficava muito em casa, a gente não era de passear com elas, porque a gente achava que elas não gostavam. Ficava em casa, na cama, era aquilo da comida, brinca um pouquinho, mas só essa mesma experiência que eu tinha, nada mais que isso, nada relacionado a adestramento, nem. O máximo era xixi e cocô no lugar certo. Uhum. Boa noite, galera. E essa experiência de levar o cachorro, hoje, por exemplo, com a Dora, você inclui em várias atividades que você faz. Você chegou a ter algumas experiências com esses cães aí? Algumas vezes? Levar a sair na rua? Não, Foram assim, bem... passeava, a gente passeava com elas muito raramente. Uhum. E o que a gente fazia mais era levar quando a gente viajava, né? Mas essas experiências que eu faço com a Dori, de ir para restaurante, ir para shopping, ir para lugares diferentes, nada a gente fazia. Isso tudo eu tive essa experiência toda com a Dori. Depois que eu aprendi que isso era possível, né? Porque na Uhum. verdade a gente nem entende que isso é possível, conseguir fazer com um cachorro, né? Bem educado. É esse ponto que eu queria falar com você, então. Então, dessa primeira experiência que você teve com o cachorro, você nem imaginava que daria para botar o cachorro, inserir assim, né, dentro da sua vida realmente de verdade para fazer essa companhia, então. Nem passava pela sua cabeça. Não, nem passava. Essas coisas de cachorro adestrado, para mim, era uma realidade muito distante, Uhum. que não era possível dentro de uma vida doméstica comum, sabe? Um cachorro pet, para mim, isso não existia, não fazia sentido. Eu fui aprender depois, quando eu tive interesse, né, na Dory, que era uma Border Collie, uma raça maior, né? Aí que eu fui pesquisar e entender que isso tudo era possível. Uhum. Eu puxando aqui na HD quando você estava falando, né? Na minha adolescência, quando eu era criança, eu também tinha a mesma visão, assim. Um adestramento era uma coisa distante, né? Aquela coisa de aparecer na televisão, de fazer um show, de ter um truque do cachorro ficar performando, mas não tinha aquela coisa de inclusão do cachorro que está na De nossa vida, convívio, né? né? Da gente poder levar o cachorro para um ambiente diferente, poder receber uma visita. Era sempre aquela coisa mais distante. Quando você teve essa. Como é que foi a decisão de ter esse cão que você tem agora e agora? E como é que foi a escolha da raça? Quando você escolheu ter esse cão, você já teve essa ideia já foi modificada no sentido de, pô, agora eu quero ter um cachorro para incluir na minha vida? Você já tinha essa visão? Ou você também pegou a Dora no sentido de vou botar dentro de casa e vou, né, criar com a maioria cria. Não, com a Dora já foi uma experiência diferente, assim, antes de pegar ela, né? Porque Uhum. eu tava querendo um cachorro, aí eu comecei a pesquisar.
E eu tinha interesse em um cachorro um pouco maior. Pra ser diferente mesmo, porque eu tinha expectativa do cachorro me forçar a sair de casa para ir caminhar todos os dias. Porque eu tenho certeza que se eu tivesse um cachorro pequeno, eu não ia ter essa disposição de fazer. Eu ia me acomodar naquela situação ali. Então, eu já estava buscando um cachorro um pouco maior. E pesquisando, eu caí, né, nos vídeos de adestramento básico que a gente vê por aí. Senta, deita. Comecei a ver coisa de agility, aí eu me interessei. Comecei a gostar do assunto, comecei a pesquisar bastante e comecei a ver muita coisa sobre o Border Collie. Porque é uma raça mais fácil de adestrar, né? Mas Mais como que foi fácil de a aprender os escolha da truques. raça em si? Oi? Como é que foi a escolha da raça em si, do Border Collie? Então, quando eu comecei a pesquisar sobre adestramento, começava a vir muito Border Collie. E aí começou a aparecer muitos vídeos de Border Collie em apartamento. Eu falei, cara, eu acho que isso vai ser possível para mim. Se tem tanta gente que fala que é possível, então eu acho que eu consigo também. E é aquilo que eu falei. Eu queria um cachorro que me forçasse a fazer as coisas. Então, que eu tivesse que ter aquele compromisso de sair de casa todos os dias, fazer um passeio mais longo, fazer uma atividade física. Eu queria muito sair com o cachorro para brincar de bolinha, porque eu achava incrível aqueles vídeos do cachorro pegar bolinha, trazer de volta. Então, por isso que eu escolhi um Border Collie, porque é muita energia, fácil de adestrar, que é o que eles falavam, né? Fácil de aprender, e que tem uma disposição física muito grande para eu poder ter um estilo de vida um pouco mais fora de casa, sair mais, frequentar mais a praia, que eu moro em Vitória, no Espírito Santo, que eu moro pertinho da praia, aqui 1 quilômetro da praia. Então, eu queria aproveitar mais aqui a cidade, entende? E por isso que eu escolhi o Border Collie. Mas não E sei se nesse foi uma ponto, boa decisão. hoje em dia dá para perceber que sim, né? Mas mesmo você não tendo muito conhecimento ali do adestramento, só pelo fato de você pesquisar a respeito do adestramento antes de ter um cachorro, isso daí, infelizmente, já é algo bem raro, né? Pelo menos a Eu experiência. pesquisei bastante, assim, mas o meu bastante não estava nem perto do que eu precisava ser. Né? Eu achava Mas, que só o fato de dar exercícios mentais para o cachorro, porque eu ouvia muito isso, você tem que trabalhar o mental, tem que trabalhar o mental. eu acho que a Isa deu uma travadinha Um aqui. Border Vamos ver Collie. se ela vai voltar. Certo aí? Acho que deu uma travada. Isso, deu uma travada e voltou. Pode continuar. Mas aí era isso, eu achava que fazer esses treinos de comando e ensinar vários comandos seria o suficiente para um Border Collie no apartamento. Mas aí quando a realidade chegou, eu aprendi e entendi que não era bem assim, não. Que o buraco era muito mais embaixo. A experiência que eu tenho, né, a maioria das pessoas que me procuram, né, sobre treinar o cachorro, elas estão completamente cruas e elas procuram um profissional depois que o problema assim, já está gigantesco. Então, por mais que você cavou só um pouquinho ali na toca do coelho, já foi algo assim, completamente diferente da maioria. Infelizmente, o profissional de adestramento só é lembrado, a educação do cachorro, melhor dizendo, né, só é lembrado só depois que o problema já tá ali gigantesco. Então, é muito legal. Infelizmente, são poucas as experiências da pessoa me procurar. Eu nem peguei o cachorro ainda. Qual raça você me indica? O que eu preciso ter? Aí a pessoa pega primeiro os equipamentos e começa ali certinho. Mas a gente sabe que o pessoal é bem ansioso, né? Gosta de pegar primeiro o cachorro para depois ver o que vai dar. Aí, nessa pesquisa que você fez sobre adestramento, você viu a respeito aí sobre o Border Collie, se interessou e comprou. E como é que foi essa experiência de ter um filhotinho em casa? Você já conhecia a restrição de espaço, o cachorro ficava solto? Como é que era ali a Dory filhotinho com alguns meses e essa sua experiência? Esse manejo Então, o inicial. primeiro erro foi pegar com 45 dias. Fiz esse erro aí de pegar muito novinho. E eu tinha, assim, a ideia de cercadinho. Então, eu fiz aqui no meu quarto um cercadinho improvisado. E como eu não moro sozinha, eu moro com uma prima minha, eu tinha a ideia de não deixá-la solta, porque eu não queria causar confusão no resto da casa, entendeu? Então, eu fiz aqui no meu quarto mesmo um cercadinho, deixei ali uma caminha, um brinquedo e um jornalzinho para fazer xixi. E comecei assim.
Só que eu também, mesmo se eu tivesse insistido com essa parte do cercadinho, eu deixei ela solta aqui pelo quarto muito cedo. Muito cedo também eu já tinha ideia da caixa de transporte. Então, ela muito novinha já tinha a caixa, só que eu deixava a caixa aberta esperando o dia maravilhoso que ela decidisse entrar por vontade própria e dormisse lá a noite inteira. Isso nunca aconteceu. Uhum. Só Óbvio. para não perder. Como é que você chegou na caixa específica? Porque a caixa é bem difícil, ó. A galera ter essa ideia de manejo, de ter a caixa de transporte. A maioria pensa que a caixa é só realmente para transportar o cachorro, leva do ponto A para o ponto B. Como que você teve a ideia de adquirir uma caixa? Onde você viu isso? Como é que você convenceu que isso era muito importante? Então, eu achei nos vídeos do YouTube mesmo, que eu ia assistindo e eu me recomendando, e vieram vários vídeos sobre caixa de transporte. E eu consegui identificar os benefícios, todo mundo falava, até a parte assim dos positivistas falavam bastante da caixa de transporte, só que desse jeito, né? Ah, deixa a caixa ali, o cachorro vai gostar, ele vai amar a caixa. E eu sempre ficava esperando esse momento acontecer e ele nunca acontecia. Uhum. Só depois mesmo que o bicho começou a pegar, que eu entendi que a caixa era necessária e que eu precisava incluir isso realmente na rotina dela para as coisas começarem a funcionar. Porque até então eu estava patinando em tudo que eu via, todas as dicas que eu via, eu tentava e dava certo um dia ou dois e logo depois já acabava tudo e os problemas vinham cada vez piores. É interessante você falar que até achou com certa facilidade essa informação, e acredito que você vai concordar comigo, Isa. Esse manejo, com o passar dos anos, o pessoal está entendendo essa real necessidade, né? A gente tem uma idade parecida, né? E na minha infância, na adolescência, o mais comum era o cachorro no quintal. Era um cachorro no ficava próximo da gente, assim, né? Dentro de casa, com a educação sanitária certinha. A gente não incluía o cachorro na nossa dinâmica realmente de verdade social. Então, não tinha esses problemas, né? O cachorro no quintal é um outro cenário ali, né? Se ele defeca no lugar errado, está em uma área externa. Se fizer bagunça, está afastado de você. Quando você coloca o cachorro para dentro de casa, sem sombra de dúvidas, que gera ali mais dúvidas, né? O cachorro precisa ter realmente uma educação um pouco mais certinha para poder essa dinâmica dar certo. Eu percebo que cada vez mais, felizmente, essa cultura da caixa de transporte está crescendo, né? A gente não vai ser... Eu acredito que por um bom tempo a gente vai ser minoria, mas a tendência é aumentar, né? O pessoal já tá se rendendo mais à caixa e está sendo bem positivo. A Aí, Ana até falou que cachorro era para vigiar a casa, né? isso, era exatamente isso. Aí, de vez em quando, dava um banho, pegava, dava um rolê de qualquer jeito ali com o cachorro. Então, a gente está aprendendo fazer esse manejo, né, com o cachorro. Esse manejo que a gente faz de caixa, de restrição, os equipamentos que a gente vai chegar mais para frente, a Collar, Prong, é um manejo bem, vamos colocar assim, bem lá de fora mesmo, né, da cultura americana, e que só agora que o brasileiro está tendo mais essa experiência de ter o cachorro dentro de casa. Então, felizmente eu percebo, isso está crescendo, está bem no início, mas o que a gente torce muito para que esses problemas, principalmente até mesmo de acidentes, né, parem de acontecer, de cachorro filhotinho aí acabar ingerindo, né, um objeto e ter que correr para um hospital, para uma cirurgia. O cachorrinho que está aqui no treinamento intensivo, o Sansão, passou alguns dias depois que ele estava aqui, ele evacuou uma meia enorme, assim, até cheguei a gravar um vídeo, que ele engoliu lá na casa dele, né? E até tive uma conversa recente com uma veterinária e ela até estava falando para uma moça que estava na minha frente, assim, né? Ela estava mostrando, achando mal graça. Olha aqui, ó, meu cachorro destruindo as coisas e tal. Achando graça, né? Isso. Aí a veterinária meteu a real para ela. Falou assim, é aí que a gente ganha dinheiro. É aí, eu gosto disso aí mesmo. Porque uma cirurgia de emergência é onde a gente consegue colocar realmente dinheiro no bolso. Ela ficou toda sem graça, mas foi necessário. Aí, beleza. Você Sorte, chegou na na caixa. verdade. Eu tive muito problema com comportamento destrutivo. Só que eu tive sorte que a Dolly não engolia as coisas. Ela destruía tudo, mas pelo menos ela não, né, engolia. Porque se ela tivesse esse comportamento, eu ia ter problema demais no início. A minha cama aqui foi completamente destruída por ela. Prejuízo, né? Fora as outras coisas que a gente nem imagina. Cara, eu saía de casa, nem imaginava que era possível ela pegar tal coisa. Quando eu voltava, tava lá. Tudo destruído. Então era o cercadinho e a caixa aberta.
Nesse cercadinho ela ficava bem ou tinha também problema com excesso de latido, agitação? Mas o cercadinho eu acabei com ele rapidinho, tá? Foi só quando ela era bem pequenininha que eu deixei o cercadinho. Depois eu comecei a deixar ela restrita aqui no meu quarto mesmo. Tem a caixa, tudo, mas eu deixava ela restrita aqui no quarto. E aí foi onde os problemas começaram a acontecer. Fico imaginando se eu tivesse deixado ela solta na casa inteira. Não sei o que teria virado aqui minha casa, né? Uhum. Aí, e era esse problema que eu tinha. Eu tinha problema com ela destruir jornal. O tempo todo. O jornal Eu tentei usar o sanitária. banheirinho. Oi? O jornal da educação sanitária. Isso. O jornalzinho do xixi, ela destruía tudo. Tive que comprar aquele tabletinho, né? Aquele banheirinho, Plástico. que o jornal ficava dentro, mas de vez em quando ela também arrumava jeito de destruir. Tive muito problema com isso, e é o que eu te falei, a cama, toda hora ela achava alguma coisa para destruir, e eu acho que esse foi um comportamento que eu ensinei para ela, com esse negócio de enriquecimento ambiental. Então eu saía de casa, eu já deixava um monte de engenhoca aqui no quarto com comida espalhada para todos os lados, caixa para ela destruir, encontrar ração, sempre fazia essas coisas para sair de casa, e eu acho que foi aí que eu ensinei essa cachorra a destruir as coisas. Foi um Aí você. comportamento que eu mesmo criei. A gente vai bater um pouquinho mais forte nessa tecla aí, até porque pela raça, né? O pessoal fala, nossa, o Border Collie, quase que você precisa comprar algumas ovelhas para poder ter esse cachorro também. Tudo que eu pesquisava era você tem que gastar energia, você tem que gastar mais, você tem que gastar mais. Eu falei, gente do céu, eu já tô fazendo de tudo. Eu quero que a cachorra fique quieta. Tem que fazer uma meia E maratona. ninguém me falava que tinha que ensinar a cachorra a ficar quieta. Todo mundo só falava que tinha que gastar, gastar. Deixa o Kong com comida congelada, deixa a ração misturada para o cachorro encontrar enquanto você não estiver em casa, deixa brinquedo, deixa tudo. E, na real, entre a minha cama e o brinquedo, ela preferia destruir a minha cama. E aí, como é que faz nessa situação, né? Então, o maior problema que você teve aí foi essa questão de destruir alguns objetos da sua casa, destruir o jornal. Aí você já começou um pouco mais a pesquisar mais a fundo, porque o problema estava crescendo aí. Porque assim como o Jonas falou, né, na live dele, eu percebia muito rápido que as coisas não funcionavam. Eu não fiquei muito tempo testando a mesma coisa que eu tava vendo que não tava dando certo. Então eu tava o tempo todo, eu até falei na live da Raquel, foi uma época de muito estresse para mim, porque a minha vida continuou normal. Eu faço faculdade de odontologia, então eu tenho bastante responsabilidade, eu tenho bastante horas fora de casa. Em casa eu ainda trabalhava, eu tinha uma saboaria que eu chegava em casa e ainda tinha bastante coisa para fazer e a demanda toda dela. Então era esse tempo todo que eu ficava pesquisando loucamente para eu tentar encontrar o que ia funcionar para ela ter um convívio bom aqui em casa, porque não estava sendo nada agradável. Toda aquela ideia que a gente tem do cachorro trazer uma felicidade para a nossa vida não estava acontecendo. Foi um arrependimento muito grande que eu tive. Foi uma época que eu emagreci muito por conta de estresse mesmo. Então, até eu encontrar a informação certa, colocar em prática e as coisas começarem a entrar no trilho, foi um período muito difícil de encontrar realmente essa informação que fosse valiosa. E, na verdade, eu encontrava, só que eu ignorava essas informações. Porque eu achava que não era necessário, porque era muito bruto, porque ai que absurdo colar eletrônico, que absurdo a prong. Então foi todo um processo até a gente aceitar, entender como funciona, colocar em prática e ver que é esse o caminho. Você colocou em prática, então, pelo que eu entendi, aquelas dicasinhas que surgem, só que rapidamente mostrava que não tinha eficácia, você já partiu para outra, para outra, para outra, para outra, até realmente fazer o que tinha que ser feito. Exatamente. E como E eu é que sempre foi, testando. e como é que foi esse primeiro contato? Eu já entendi que a caixa, até mesmo a galera positivista, hoje em dia já está indicando. Qual foi a primeira ferramenta que você viu e como é que foi esse contato? Onde que você achou? Foi a Prong? Então, a primeira que eu comprei foi a caixa mesmo. E depois, quando ela já começou a passear, eu comprei uma unificada. Eu também já tinha essa mentalidade de que peitoral não ia dar certo. Só que na minha cabeça, eu ia usar a guia unificada
durante, sei lá, um mês para ensinar o cachorro a caminhar. E depois eu ia pro peitoral, porque o cachorro já sabia caminhar. Eu ia chegar nessa pergunta também. Porque tem uma galera... Essa era a minha ideia. Uhum. Só que quando eu realmente comecei a sair com ela e eu vi qual que é a personalidade dela e o que acontecia na rua, porque ela é extremamente insegura, ela tinha medo de tudo, eu vi que ali já não ia ser tão rápido igual eu imaginava. E eu tive muita dificuldade com a guia unificada. E a gente sempre vê, né, que a guia unificada não pode machucar, pressão, relaxamento. Só que assim, era impossível. Impossível. Eu saía com ela de puxar, ela se enforcava. Você via que aquilo ali não estava sendo confortável, que ela não estava entendendo, que ela estava extremamente desconfortável, em pânico mesmo, na rua. Mesmo fazendo... Ela jogou o casco para fora da caixa, que agora ela levou de volta. Mas mesmo fazendo os treinos que tem que fazer de guia, eu fazia tudo, fazia 8, vai e volta, ficava igual uma doida aqui na rua. E não funcionava. Com a guia unificada. Já tentei levar comida, só que como ela é muito medrosa, ela não aceita nada. Já levei maçã, já levei carne, já levei tudo, ela não aceita, não adianta. Comida com ela não funciona na rua. E aí, faz o quê? Foi muito difícil até eu aceitar a ideia da Prong, testar a Prong e ver que, cara, é outra vida, outro mundo. Deixa eu só fazer uma observação aqui da guia unificada, né? Eu, com alguns anos de prática, Luísa, tem alguns cães que eu tenho dificuldade ainda com a guia unificada e que, tipo, não vale a pena investir tanto tempo só para o cachorro andar bem na guia. A gente pode ganhar muito mais tempo ali, velocidade no treinamento ali, com a Prong. Então, até mesmo quem tem habilidade, ali, vamos colocar assim, uma estrada maior com o cachorro, né? Eu que já estou em 5 anos de forma profissional, tem cachorro que eu pego que, cara, a guia unificada não vira, não vira. Então, imagina uma pessoa que está começando a desenvolver habilidade e se já junta com um cachorro que é difícil. É, tipo, impossível ali, né? Então, o cachorro dá aquela engasgada, não é legal, você não consegue ter aquele desempenho legal. E a Prong, ela é muito mais fácil de utilizar. Eu quero que você passe essa experiência para você. Você fala como é que foi essa experiência. Muito mais fácil para o condutor e muito mais confortável também para o cachorro, né? Comparado com... Com a guia unificada, eu não conseguia praticamente sair aqui do meu quarteirão. Eu ia sempre para as ruas mais calmas, eu saía sempre nos horários mais calmos para tentar fazer minimamente um passeio agradável, mas era muito difícil, muito difícil. E aí eu comecei a estruturar a rotina com a caixa e a guia unificada no início, né? Peitoral, você falou no início ali que você fez só um pouquinho, como é que foi a história? Não, nem cheguei a comprar. A minha ideia era comprar unificada, um mês depois, sei lá, comprar um peitoral. Mas eu nem cheguei a comprar, não tenho. Ah, tá, show. Pelo menos não perdeu dinheiro. Não foi dinheiro fora. Eu ainda quero comprar um peitoral só pra, sabe, esses de cachorro de serviço, com não toque, essas coisas, eu ainda vou comprar. Mas só pra isso mesmo. Tem alguns também, Isa, que é para o cachorro, já vi que você faz atividade física, né? Dá para o cachorro te puxar, né? Dar um Sim, já vi. Ou puxar corrida também, mas corrida hoje eu faço com ela do lado mesmo. Não tenho... Esse cachorro na frente não precisa. Já vi também, Luiz, não sei se você já viu alguns peitoralzinhos que tem um paraquedas pequenininho que você joga, dependendo do local que a pessoa tá fazendo atividade com o cachorro, né? Aí dá aquele arrasto, o cachorro, vamos colocar assim, né? Puxa aquele pezinho e acaba desenvolvendo um pouquinho mais a musculatura. Então, já vi uns pesadinhos, né? O peitoral tem a sua utilidade, mas não no sentido de fazer uma condução, não é uma caminhada estruturada, mas dá para fazer o cachorro puxar ali uma bicicleta, fazer uma corrida, né? Puxar algum objeto, algum paraquedas, lógico, né? Tendo bom senso, né? Para fazer uma atividade um pouquinho mais intensa com o cachorro, se for o caso, se a pessoa tiver essa intenção. Mas, enfim, como é que você descobriu a Prong? Como foi ali que você falou, tá aqui que eu achei esse equipamento, que eu comecei a aprender sobre ele? Foi aonde? Então, isso tudo foi depois que eu encontrei a Raquel. Depois que eu encontrei o canal da Raquel e eu decidi seguir o que ela fala, né? Aí já maratonei os vídeos dela inteiro. E o bom da Raquel é que ela tinha muito conteúdo no Spotify. Então, o tempo de eu ir para a faculdade, voltar da faculdade, passeio que eu fazia com ela era sempre escutando a Raquel.
Só que eu tinha muito medo da prong. Era uma ferramenta que eu nunca tinha ouvido falar. Tem aquela cara horrorosa, a gente só escuta falar mal. Então, assim, eu tinha receio, sim, de usar a prong. Tanto que eu não comprei a prong da Hamspringer, porque eu não ia gastar aquele dinheiro para, de repente, não funcionar. Como várias coisas que eu estava fazendo não estavam funcionando, não ia gastar aquele dinheiro todo. Então, eu comprei uma prong da China, custou R$ 30. Ela tinha, nas pontinhas, ela tem uma capinha de borracha, um siliconezinho, tinha um anelzinho morto atrás. Falei, essa tá bom, para eu testar, para ver se vai funcionar. Comprei. Cara, no primeiro passeio, eu consegui com ela na praia. Que eu nunca tinha conseguido antes, porque ali é uma avenida movimentada, né, ali na orla, e ela entrava em pânico completo. Nunca, nem tava tentando levar ela lá. Dela. Entrava em Ela tentava fugir. Ela tentava fugir. Ela não empacava, assim, mas a tendência dela era fugir, correr, querer voltar para casa. A volta do passeio, principalmente, era a parte mais difícil, que era a parte que ela puxava mais. E pânico completo. Você vê fisicamente ela é assim até hoje, bem mais controlada. Mas se você observar, ela fica meio assim, sabe? Aquele olhar preocupado, aquela cabeça virando, achando que tudo vai atingir ela. Quando ela era novinha, era bem pior. Eu postei um vídeo nos meus stories ontem de um cachorro medroso. Ela era muito pior do que aquele cachorro que tava no vídeo. Essa tentativa de fuga dela mesmo, que ela tinha. E no primeiro passeio com a prong, a gente foi embora. Claro, eu tive muitas dificuldades também para ajustar pequenas coisas, mas já foi um divisor de águas. E você já tinha consumido um conteúdo aí para saber como é que faz uma introdução, então. Sim. Aí você fez esse em casa e partiu para a rua. Como veio da China ainda, então eu tive um tempo para esperar a prong chegar e eu fiquei vendo introdução de prong, vários vídeos de introdução de prong para poder fazer direitinho com ela, né? Você falou que conseguiu chegar na praia, que era um ponto que você não chegava antes. Então, entendi o seu lado aqui como condutor, que foi mais confortável. E para Dolly, como é que foi? Não, para ela a mesma coisa. Aquele controle ali foi o suficiente para estabilizar ela, para conseguir tirar um pouco o foco das mil coisas que acontecem em volta, né? E é isso que é o essencial. Você dá controle pro cachorro e falar para ele, cara, não precisa se preocupar com o resto, deixa comigo. Você só anda, mais nada. E foi essencial a gente bater nesse ponto aí. O ponto que o equipamento, por mais que tenha sim, eu concordo, tem uma aparência feia, né? Parece um equipamento de tortura da era medieval, mas como que isso dá conforto para o cachorro e dá a possibilidade dele frequentar ambientes diferentes, ir para frequentar a rua, né? Fazer um passeio legal, coisa que se não fosse esse equipamento, esse cachorro não teria essa autonomia, não teria essa liberdade, não teria essa possibilidade, né? Você continua com essa prong? Já está com outra? É essa mesmo que você usa ainda? Continuo com ela, mas eu praticamente não uso. Depois que eu comecei com o colar, eu não comprei ainda da Hamspringer, porque depois que a prong deu certo, eu tinha certeza que o colar ia dar mais certo ainda. Então, eu já, como aquela prong estava sendo maravilhosa para mim, eu já comecei a me planejar para poder comprar o colar, ao invés de gastar, né, R$ 500 na prong. Falei, não, guarda esses 500 para já acumular pro colar. E depois do colar, eu quase não uso a prong mais por questão de praticidade mesmo. Ela já tá bem controlada, assim, com colar. Ou eu uso uma águia unificada, ou eu uso a coleirinha dela mesmo com a guia, porque toda a nossa comunicação acaba sendo no colar. Mas não tem nada de errado. De vez em quando eu pego ela para usar também. Se eu vou em algum lugar que eu sei que é mais difícil para ela, sabe? Deixa eu só bater um pouquinho nesse ponto aí da prong, né? Eu recomendo muito que você tenha a experiência de ter uma Hamspringer para você ver a diferença. Sim. Porque ainda vou chegar lá. Essa paralela para alguns cães serve, tá? Mas não é todos, não. Felizmente para você deu certo. Mas para quem está ouvindo aqui, galera, a live, vai para a Hamspringer, não vai para uma paralela. Eu tive a experiência com uma profissional, né, uma marca brasileira, quem é adestrador sabe,
Eu sei qual que é. Isso. E até essa profissional nacional não se compara com o da Herman Springer. Não se compara, não se compara. Adestrador que fala que é a mesma coisa, se você pesquisar um pouquinho, você vê que é patrocinada ali pela empresa para ficar falando esse tipo de coisa. Então, a Herman Springer é muito mais rápida, né? Ela tem uma resposta muito boa, muito mais segura, o acabamento dela é muito legal. Então, por mais eu tive essa experiência, né? Eu treinei o meu cachorro com a nacional e depois eu tive a experiência com a Herman Springer. Mesmo e isso vai servir, você vai ter essa experiência também, Isa. Por mais que o cachorro esteja na mão, está respondendo muito bem, cara, você colocar uma Herman Springer aí, você vai ver o upgrade que vai ser. Vale a pena pra caramba. Mais Sim, pela apesar de eu não ter comprado, todo mundo que me pergunta e todo mundo que eu indico, eu falo para comprar a da Hamspringer. Se fosse hoje, se eu tivesse um cachorro hoje, eu teria comprado ela. Eu só não comprei mesmo porque eu tinha medo de gastar dinheiro e não funcionar, porque era uma ferramenta que não tinha pessoas em volta de mim que usavam para poder me falar, olha, vai nessa aqui que eu show, te dou certeza que vai dar show. certo. Deu certo para você, mas vai ser perfeito. Essa é a recomendação que é dada. Não recomende, porque dependendo do cachorro, ele pode puxar e essas paralelas acabam dobrando ali os Uhum. elos. Dobrando Eu nem pode. posto muito conteúdo de prong, se você for ver, eu nem posto muito conteúdo de Nem por prong isso. justamente por causa disso. Uhum, perfeito, perfeito. E para você ter noção, nem essa profissional nacional eu indico. De tão Uhum. diferença. Então vale super a pena. Aí você conheceu lá no canal da Raquel, você viu a introdução da Prong, você viu todo esse conteúdo prático, né, que foi super importante para você. Você pode falar um pouquinho a respeito disso. Porque, infelizmente, são poucos profissionais que mostram realmente na prática, né? Tem um vídeo mostrando a experiência todo passo a passo. Porque a maioria que você vê por aí é o cachorro que já é condicionado, né? Servindo como exemplo, só que na prática não é assim, né? O seu cachorro não é condicionado. Não vai responder igual ali no vídeo. Então, para realmente o exemplo ali servir, ser realmente um conteúdo legal para a pessoa, tem que mostrar um cachorro que não é treinado, que está tendo a introdução, mostrar o cachorro errando. Adestradores, mostra o cachorro errando, porque isso vai acontecer na casa da pessoa. Né? Você não é um baita profissional mostrando só o cachorro acertando, não. A verdade é que você não está mostrando um conteúdo de realmente de valor, porque quem está em casa não tem um cachorro pronto ainda, né? Então, fala um pouquinho do quanto que isso foi importante para você, Isa. Ter exemplo prático ali no conteúdo da Raquel, né? Ter essas introduções para poder te embasar e você sentir segurança de ter essa experiência com a Prong. E depois você já pode falar aí a respeito do colar eletrônico também, como é, o que fez você comprar, como é que foi as suas primeiras experiências. Felizmente, assim, eu não tive dificuldade com ela na introdução da prong. Felizmente, mas eu estava preparada para isso. Eu tenho um vídeo da Raquel que é muito bom, que é um curso dela, que ela tá com um filhote de border, que o filhote vira o jacaré, que ela fala, né? O filhote pula, faz escândalo e gira e roda e faz tudo que ele tem para fazer, ele fazia ali na introdução da prong. E você vê como que ela faz, a calma, a paciência, e que logo 30 minutos depois daquele escândalo todo que o cachorro estava fazendo, ele já estava andando ali com ela super tranquilo, entendendo como que a ferramenta funciona. Com ela não tive esse problema, mas eu me preparei para isso caso fosse necessário. Uhum. O problema que eu tinha com ela era forçação mesmo de posição. Então ali ela forçava. Aí eu tive que aprender um pouco mais como fazer essas correções mesmo na prong. E também os vídeos da Raquel foram essenciais, porque ela mostra a correção. Ela não mostra Uhum. ali só o cachorro andando direitinho, ela mostra o cachorro na correção, como são as correções mais firmes, que são necessárias em muitos momentos. Mostra a parte que a gente fala que é a parte ruim, e às vezes o cachorro vocaliza. E às vezes o cachorro vocaliza e você acha que tá, meu Deus, tá acabando o mundo. E não é. Foi só um momento ali que às vezes ele estava mais distraído. E foi pego de surpresa e vocalizou, assim como o cachorro vocaliza com qualquer coisa. Se você às vezes esbarra nele sem querer, assim, ele já Uhum. toma um susto. E é bom mostrar essa parte, porque muitas vezes as pessoas vão fazer em casa, tem esse tipo de experiência com vocalização e a pessoa toma um susto e fala, cara, tá errado, eu tô Uhum. fazendo errado. Perfeito.
Eu tô com esse cachorrinho que eu citei, que engoliu uma meia, que chegou aqui no treinamento extensivo, muito sensível, assim. Até com a guia unificada ele vocalizava. Se botasse uma guia lisa nele, prendeu aqui com uma poleirinha lisa, né? Ele já se debatia, já vocalizava. Super sensível, super. Imagina fazer uma introdução de prong com esse cachorro, né? Acabou que eu tive que fazer duas introduções a prong. Eu fiz um dia, o vídeo ficou legal, subi, botei no meu perfil, falei, pô, agora, beleza. No outro dia foi, começou a vocalizar, né? Querer deitar no chão, entrar em fuga. Aí eu fiz uma nova introdução, tem um vídeo no meu perfil, para quem tem um cachorro com esse mesmo comportamento de vocalizar, ser super sensível. Aí eu fiz toda uma reintrodução à prova de novo, trabalhei em ambiente interno, fui colocando dificuldade bem aos pouquinhos. E hoje dá para sair com ele na rua super tranquilo com a prova. Mas nas primeiras experiências que eu tive com ele na rua, até coloquei uma guia unificada e falei, ó, se ele dá uma travada aqui com a prova, começar a dar a louca nele aqui, eu vou conter ele com a guia unificada, né? Mas, ou seja, se supera, até mesmo esse cachorro, dá pra gente evoluir. E todo esse caminho que você fez, Isa, né, é para inspirar as pessoas, sem sombra de dúvidas. Né? É para a gente dar a orientação correta, sem sombra de dúvidas. Mas a gente também tem que falar das dificuldades. E pode acontecer de você ter muita dificuldade em algum ponto ou outro ali no treinamento. Eu não estou aqui nem ainda para falar assim, é super fácil, você vai começar aí, ó, vai decolar com o treinamento do seu cachorro, vai ser tudo perfeito. Não, a gente não está aqui fazendo propaganda nenhuma. Propaganda nenhuma. Que está aqui para relatar o que aconteceu, né, para vocês conseguirem colocar a mão na massa aí com os cães de vocês, terem um norte legal. Então, tem cães que pode ser um pouco chato, sim, a introdução da prong, assim como tem alguns cães que são bem difíceis, né, que foi o caso do rapaz que fez o primeiro bate-papo comigo sobre a caixa. Então, pode ter dificuldade, tá, galera? Pode ter dificuldade sim, mas dá pra gente superar. E é por isso que foi o que a Isa falou, que é importante os profissionais mostrarem esse lado do treinamento, onde o cachorro está tendo uma objeção, dessa parte, abre-se aspas, mais feia do treinamento, para poder embasar as pessoas. As Beleza. Como é ferramentas que... são boas, mas elas não são mágicas, né? Uhum, Não resolvem nada sozinho. uhum. E como é que foi nessa parte aí de você começar realmente a usar a caixa como deve usar, com ela fechada, e quando você conheceu o morfador aqui dos Power Rangers? Ó. A caixa, eu comecei com ela já tinha uns 4 meses. Que eu comecei realmente a fazer a rotina estruturada, colocar ela na caixa à noite, fechada. Eu fiquei umas 2 semanas acordando de madrugada. Para todo mundo que fala que é o caminho mais fácil, isso é muito fácil, isso é muito fácil, eu quero ver você ficar 2 semanas aí acordando de madrugada para tirar o cachorro da caixa, levar no banheiro, voltar para a caixa, acordar às 6 horas da manhã, tirar o cachorro da caixa, levar no banheiro. Isso tudo com guia, isso dá muito trabalho, dá muito trabalho. Não é difícil, mas exige muito de você, exige muita consistência, que é o que a Raquel sempre fala, né? Que é a parte que eu tenho certeza que a maioria das pessoas peca. É nessa consistência de fazer exatamente quase a mesma coisa todos os dias. E foi isso. Tentar deixar o máximo de tempo que eu não podia supervisionar ela, deixar ela na caixa. Eu ainda tinha muito receio no início de deixar muito tempo, então às vezes eu abria mão de algumas coisas, mas com o tempo a gente vai aprendendo, vai entendendo que, cara, não tem nada demais a caixa. Uhum. Tanto que depois que ela acalmou e conseguia ficar mais tranquila, quando eu saía de casa, normalmente eu deixava ela restrita aqui no meu quarto, porque eu ficava mais tranquila mesmo. Quando eu saía, eu não ficava naquela neura de preciso voltar para casa muito rápido para tirar o cachorro da caixa. Então, para mim, era um conforto. Só que o que aconteceu? Quando eu castrei ela, com 1 ano, depois do primeiro cio, eu castrei, ela voltou a ter comportamento destrutivo. Então, o que eu tive que fazer? Tive que voltar na minha rotina. Então, eu saí de casa, caixa. Não quero nem saber. Ela tá acostumada com a caixa, sei, ela dormia todos os dias há muito tempo. Então, cara, não tá sabendo se comportar no meu quarto, vai ficar na caixa o tempo que eu precisar. Porque ela do lado de fora tá sendo prejudicial e perigoso para ela também, nessa questão que a gente falou de poder ingerir alguma coisa.
Então, enquanto ela não tá sabendo se comportar, vamos regredir. Eu saía de casa, deixava ela na caixa. Quando eu voltava para casa, tiro da caixa, aí eu faço todas as atividades que eu tenho para fazer com ela e cumprir a nossa função, né? Uhum. Mas hoje eu não tenho problema nenhum com a caixa. Se eu precisar deixar ela o tempo que eu precisar, eu deixo. Ó, claro, com bom senso, né? Tem Uhum. Deixa eu um só. tempo estimado, tempo de banheiro, tempo de atividade. Então, assim, sempre com bom senso que as coisas vão dar certo. Mas hoje não tem problema nenhum com isso. Show. Deixa eu só voltar um pouquinho, que eu acredito que teve uma galera aqui que não pescou. Você falou lá no início que você estava fazendo um cercadinho e que ela destruía ali o jornal da educação sanitária. Quando você começou a fazer o manejo com caixa do jeito certo, tem que ser feito, e o que a Isa está falando de acordar de madrugada aqui, é para retirar o cachorro da caixa e levar para o banheirinho, né, Isa? Então Ela fala era um pouquinho muito dessa. novinha. Ela E era muito novinha. fala um pouquinho dessa questão da educação sanitária, né? E é lógico, né? Explica aí como que você conseguiu resolver essa questão, já que ela só ia para o banheiro para poder urinar. No banheiro, eu ainda tinha um outro problema com ela, que ela acertava, mas aquele mais ou menos. Né? Às vezes ela acertava, às vezes ela fazia meio fora, às vezes ela fazia na beiradinha. Então, isso foi muito difícil para eu poder ajustar Uhum. de uma forma com essas dicas que a gente vai pegando. A única coisa que resolveu 100% e hoje ela acerta 100% o banheiro foi esse manejo de caixa. Então, eu acordava de madrugada, guia unificada, levava ela em cima do banheiro, que eu usava aquele tabladinho, né? Levava Uhum. ela lá em cima, 4 patas lá em cima, ela fazia xixi. Beleza, fiquei fazendo isso por muito tempo. Aí ela começou a acertar 100% o banheiro. Depois eu até transferi. Hoje eu não uso mais aquele tabladinho. Eu tenho um banheirinho de serviço aqui, onde eu coloco o jornal e ela faz lá. Pra mim é mais fácil de limpar, tudo. Então hoje ela acerta 100% e o que resolveu foi esse manejo de caixa de transporte, ficar um tempo levando ela no banheiro todas as vezes. Então ela só ia no banheiro comigo, na guia. Entendeu, Pronto. galera? Ó, restrição de espaço, direcionamento. Restrição de espaço, direcionamento. Dá trabalho? Dá trabalho. Mas é o É manejo, a uma fase, técnica. né? É. E é o manejo, uma técnica que dá muito trabalho, dá um resultado. E é melhor, é muito melhor acordar de madrugada rapidinho, levar o cachorro para lá do que ficar limpando o local errado. Concorda comigo, Isa? Sim, com certeza. Então, E essa parte de acordar de madrugada, como eu te falei, foi por uma fase, foi 2 semanas que eu fiquei acordando de madrugada e eu fui percebendo que ela já não precisava mais fazer já está procurando. esse banheiro da noite. Então você vai começando a testar, né? Você vai esticando um pouquinho mais. Então se eu acordava às 2 horas da manhã, eu já comecei a acordar às 3, aí eu acordava às 4 e fui experimentando para ver se ela aguentava já a noite toda, dormir a noite inteira, sem precisar ir no banheiro. E conforme a gente vai fazendo essa rotina estruturada, você vai entendendo qual que é o reloginho do cachorro. Você vê que o cachorro não precisa fazer xixi o dia inteiro, não precisa fazer cocô o dia inteiro. Mas eu também não concordo com o cachorro fazer xixi e cocô uma vez por dia. Igual Uhum, acontece com muita gente que deixa o banheiro só para área externa, né? Na hora do uhum. passeio. Aí, às vezes, o cachorro fica segurando o dia inteiro. Então, eu gosto de ter o banheirinho aqui em casa, por mais que eu leve ela para fazer xixi e cocô na rua também. Então, é isso. Você Então, vai aprendendo qual que são os horários do seu cachorro e vai ajustando isso de uma uhum, forma que caiba na sua vida, né? uhum. Todo esse trabalho que a Isa tá relatando aí aqui, é prazer, meu estilo de vida, né? Que é um treinamento extensivo. O Sansão, eu tô com um filhote aqui atualmente, e ele já passa a noite toda na caixa. Não fico tirando ele de madrugada, não. Qual é o macete que eu faço aqui? Eu levo ele, a última coisa. Escovei dente, tomei banho, vou dormir agora. Aí antes disso eu levo os cachorros no banheirinho. Então, normalmente isso é meia-noite, meia-noite um pouquinho, o cachorro vai pro banheiro e fica tranquilo ali, 6, 7, até 8 horas da manhã eles bancam bem. Quando você tem um Eu também filhotinho, faço isso. Primeira coisa, antes de colocar ela na caixa, eu levo ela no banheiro, já volto para casa, dou ali um minutinho para ver se ela quer beber água, caixa direto, do banheiro para caixa. E aí eu coloco ela na caixa umas 10 horas da noite, tiro ela às 6 horas da manhã. E então, quando fica a você noite tem um filhote, você precisa
precisa fazer essa coisa de acordar cedo, acordar de madrugada. Agora, quando você tem um cachorro adulto, talvez até mesmo você que está começando, talvez não seja necessário levantar de madrugada. Às vezes, o seu cachorro já consegue segurar bem, já tem uma maturidade. Isso é mais É, pro filhote mesmo, né? Que é, não segura tanto. apesar, apesar que tem cachorro, isso é raro, mas existe, que eles ficam um pouquinho perdidos, Isa, e até mesmo um cachorro adulto às vezes faz. Porque tem cachorro que não liga muito, sabe, de fazer dentro da caixa. Aí você tem que se ligar. Então é testar, é ver o cachorro que você tem em mãos. Se tiver necessidade, você acorda de madrugada. O cachorro tá. Você levanta, o cachorro sujou a caixa, né? Você começa a fazer esse manejo de madrugada. Se não, beleza, tira o Você cachorro de manhã. acordou também, o cachorro nem quer sair da caixa, por que você vai tirar ele de lá? Deixa Uhum, ele continuar dormindo e é isso, vai testando mesmo para ver o que funciona, né? uhum. Uma dica que eu posso dar para vocês, aí para o pessoal que está acompanhando aqui a live, sem citar a marca também, tem um banheirinho bem legal que eu gosto pra caramba de utilizar aqui. Ele é basicamente um ralo gigante, assim, sabe? É um plástico, o cachorro urina aqui, e ele sai por uma mangueirinha, ou você coloca direto ali no, sei lá, no ralo do seu banheiro, alguma coisa que você tiver ali, ou então É você a da usa Easy, né? isso, essa daí, patrocina a gente. Ou em um estanque ali que fica segurando. Eu utilizo aqui e é bem legal. Você não precisa ficar. Você joga uma água, né? Joga uma água Uhum. ali, uma água sanitária, limpa. Eu acho bem prático, não precisa ficar gastando dinheiro aí com um tapetinho higiênico, entendeu? Essa é a minha indicação. Mas uma observação aqui importante. Mesmo você tendo um cachorro de pequeno porte, compra o maior tamanho, tá? Esses banheirinhos pequenininhos, a maioria dos cães que eu treino tem dificuldade de ter um lado, ninguém utilizar ali o banheirinho, fica rodopiando e daqui a pouco faz fora. Então, bota um banheiro confortável, galera, para os cães de vocês. Compra o maior tamanho que tiver, que é o melhor que eles vão fazer, não vão ficar passando aí dando dor de cabeça com o cachorro fazendo fora. Vale super a pena. Beleza? Foi o motivo que eu troquei o banheirinho, porque o tabladinho, Tá ela vendo? sempre subia e fazia fora, assim, sabe? Nas beiradas. Aí, como eu Uhum. tinha o banheirinho de serviço aqui, eu falei, ah, coloca o jornal ali, e ela vai e entra e já faz. E pra mim é o suficiente ali, tá tranquilo. Quando a gente começa a entender um pouquinho mais do treinamento de cães de comportamento, a gente vê o quantos produtos que o mercado pet tem que são inúteis, né? Então, a maioria, galera, desses banheirinhos, Esse dessas xixi pode, xixi não pode. é, pequenininho da vida, isso aí é para um cachorro, cara, muito, muito pequenininho. Um cachorro de médio porte já fica extremamente pequeno, aquilo não vai servir nada. O que eles chamam de GG seria o tamanho normal com o banheiro para o cachorro. Beleza, o pessoal entendeu aqui da educação sanitária, da restrição, direcionamento, período de caixa, fica direcionando o cachorro para o banheirinho. Como que você chegou aí no formador aqui dos Power Rangers, no Mini Educator, no colar eletrônico? Você Igual, entendeu como que como eu falei, depois que a Prong deu certo, eu já tinha certeza que o colar ia ser melhor ainda. Só que é muito caro, né? E a Uhum. gente, estudante aqui, não tem muito dinheiro. Então, a gente teve que esperar um bom tempo até se organizar e ver uma forma aí de conseguir comprar o colar. Mas aí, quando comprou, eu já estava extremamente preparada com o que eu podia, né? Já tinha assistido todos os cursos da Raquel, todos os vídeos possíveis de introdução do colar. E chegou, eu até gravei o vídeo da introdução e é aquilo. Quando chega também é uma novidade para mim, assim como é uma novidade para ela. Então, ambas precisam ali se adaptar e entender como funciona. E Uhum. no início também a gente tem bastante dúvida. Eu até perguntava para a Raquel, ela fez algumas lives depois falando sobre isso, como que o comportamento do cachorro fica meio diferente quando você começa a usar o colar. Eu percebi isso muito nela, ela ficava cansada. Eu fazia, sei lá, fiz a introdução ali, às vezes eu fazia um treino com colar e você via ela fisicamente cansada, sabe? Porque é um estímulo novo, uma coisa diferente que o cachorro precisa trabalhar ali para Tá. poder entender até ficar tudo normal. E outra coisa, a gente tem muita expectativa de tirar guia, né? Quando a gente começa com o colar. Então é uma coisa que a pessoa que está usando precisa ter um feeling muito bom de perceber onde que está errando. Às vezes eu tirava guia e não estava muito claro para ela. Às vezes eu testava, errava mesmo. Testava subir
e não era aquilo porque não estava claro o que estava sendo pedido, né? Então a gente tem que ter essa sensibilidade quando a gente usa o colar e tentar deixar sempre o mais claro possível para o cachorro a atividade que ele precisa fazer, né? Mas o colar foi minucioso ali para corrigir pequenas coisas. Só interrompendo você rapidinho aqui. Faz uma introdução para o pessoal explicando o que é isso daqui, qual o estímulo que ele tem. Eu até chamei, eu estava conversando com uma seguidora minha, né? Falei, assiste a live que eu vou fazer com eles, essa é bem legal. Dei a indicação do colar eletrônico para eles lá, seria tipo assim, ia cair com uma luva, né, a situação lá. É um cachorro aqui que frequenta, né, um sítio, uma área grande, então ele usufrui mais ainda desse equipamento. E eu até cheguei a falar com Eu vou a... só tirar dela, pode ir falando. Eu até cheguei a falar com uma moça, aí você me corrige se eu estiver errado, porque eu estou pouco tempo lá na plataforma do TikTok, mas eu acredito que o seu perfil seja o maior que fica levantando a bandeira do colar eletrônico, estou certo? No TikTok eu tento sempre postar bastante coisa sobre o colar lá. E eu, por incrível que pareça, eu vejo uma aceitação muito grande. Por mais que as pessoas não conheçam, às vezes elas perguntam até assim, com um pouco de preconceito, o que é isso? O que é isso no pescoço do cachorro? Teve um vídeo meu dela, dos comandos, que bombou bastante no TikTok e ela tava o tempo inteiro com o colar no pescoço, então teve muito comentário. O que é isso no pescoço dela? O que é isso? Aí eu sempre ia lá com toda a paciência do mundo para explicar, falando é o colar eletrônico, ele funciona assim. Então isso. Explica pra Depois galera. disso que eu comecei mais a fazer vídeos sobre o colar lá no TikTok. Né? Então, Isa, explica pra galera que tá acompanhando a live aqui e vai assistir depois também. Isso daí Então, é uma coleira de choque? Isso daí dá choque no cachorro? Tem eletricidade? Qual é o estímulo que funciona aí nessa coleira? E como é que funciona? Faz a introdução para. ela tá deitada aqui no chão, ela tava com o colar, acabei de tirar dela. Tava usando, ó, nível 4. E como é que funciona o colar? Ele tem estimulador muscular, igual o que tem na fisioterapia, que eles chamam de TENS. E a gente tem aqui no colar de 0 até 100 níveis. Para vocês verem uma coisa interessante, olha o tanto que eu tô tendo que rodar aqui para poder chegar no 100. Então, assim, as pessoas às vezes têm uma visão de que qualquer coisa vai dar 100 no cachorro. Gente, a gente usa isso aqui, na maioria das vezes, muito baixo. E se você tá abaixo, acontece alguma coisa, é até difícil de você chegar no 100 caso você precise. Né? Porque você precisa ficar rodando um tempinho até chegar no 100, né? Então, ele tem esse estimulador muscular que a gente funciona basicamente como um reforço negativo, né, para o cachorro. A gente insere essa sensação associado a um comando que a gente está pedindo e quando o cachorro completa a tarefa que a gente estipulou para ele, essa sensação libera. E assim a gente ensina para o cachorro como que essa sensação liga e desliga. Então, toda vez que esse colar é acionado, ela tem que saber o que ela precisa fazer para essa sensação ser desligada. Por isso que a gente sempre está falando aqui de introdução do colar, como que a gente introduz, porque é uma comunicação nova que o cachorro precisa entender e ele precisa entender o que ele precisa fazer depois que ele sentiu essa sensação, né? Porque não é simplesmente botar no pescoço do cachorro e apertar botão, porque senão não funciona mesmo. É uma comunicação que a gente precisa ter. Além do estimulador muscular, a gente tem o tom, que é esse barulhinho aqui, que a gente aprende com a Raquel, né, a relacionar ele com o recall. Então, se eu tô com ela na rua, muitas vezes solta, se eu tô aqui brincando na praia, alguma coisa, eu coloco esse barulhinho e ela volta para mim imediatamente. Porque eu ensinei para ela que quando ela escuta isso aqui, ela precisa voltar para mim, não importa o que está acontecendo. Outra função que a gente tem no colar também é a vibração. Igual um celular vibrando. A vibração, ela não muda de intensidade, então ela é a mesma o tempo todo. Tem cachorro que responde bem à vibração, dependendo do que você relaciona. Tem muita gente que não usa, tem gente que só usa a vibração.
No início eu não usava, só que eu queria ensinar alguma coisa diferente com a vibração, então eu tô relacionando isso a ela latir. Pra Uhum. ser uma coisa legal, ter um alerta, assim, pra mim, eu acho uma coisa interessante, né? Porque eu sou mulher andando na rua, então vai que seja uma coisa só, aperta aqui o vibra, ela começa a latir. Pode falar Isso aí. vai da criatividade de cada um, como cada um quer programar ali o colar, né? No meu caso aqui, eu utilizo o vibrar como um recall para o meu cachorro. Para mim aqui, eu vi que se saiu melhor, mas Uhum. fica a critério de cada um. Muita Mostra. gente usa o tom também como clique. Eu vejo o Uhum. pessoal usando como clique o barulhinho, né? Então, o cachorro acertou, é um marcador de acerto, Uhum. não só. Aí depende de você, como que você vai Exatamente, relacionar. você tinha falado ali no início ali de um estímulo negativo, mas pode ser também como se fosse um clique, né? Exatamente, você falou aí. Alguém colocou aqui, vagalume. Ilumina aí, Ah, é. Isa, o pessoal vê também a lanterna. Ele também tem a lanterna, ele pode ficar assim, piscando, Strobo ou ele pode ficar ou fixo. fixo, né? Isso para quem gosta de ir pra trilha à noite, assim, igual eu sempre falo, gosto de ir na praia aqui. Eu tenho essa possibilidade de ligar essa luzinha e eu sei onde ela tá, né? É Uhum. bem interessante. Não, confesso, eu não uso muito, mas é interessante, né? Uhum. Um ponto interessante para colocar o pessoal, né? A Isa ela falou que ela leva o cachorro dela na praia, ou seja, o cachorro entra com o colar, é a prova que isso daí não é uma coleira de short, não tem eletricidade, você pode Tanto o utilizar. controle quanto o colar, eles são à prova d'água. Uhum. Então, eu já entrei com ela na praia, já entrei com ela em piscina. Então, assim, ela já E mergulhei você, com ela na piscina e além de com colar. resistente, pode utilizar o estímulo na água, porque não Sim, não vai dar um não, você choque. pode usar todas as funções. É uma estimulação muscular, tá? Eu até cheguei a colocar um vídeo no Instagram, utilizando aqui em mim, e o que vocês iriam ver, né, seria basicamente isso daqui. É isso aqui que faz, dá uma contração no músculo, né? Para quem já, para quem já fez a fisioterapia, é a mesma sensação ali, né? Bem próximo. Então fica naquele grupamento muscular, tá? Um cachorro, por exemplo, que tem, sei lá, tem muita desinformação, né, Isa, a respeito do colar eletrônico. Tem gente que fala um monte de besteira sem conhecer. Teve gente falando, não pode utilizar, o cachorro pode dar um problema cardíaco. Não tem problema nenhum, galera. Isso aqui é o estímulo TENS, vamos evoluir. Por isso que tem esse valor, pela tecnologia que ele tem, tá? Você paga em torno, hoje em dia, esse modelo que a Isa está utilizando aqui, é o que eu estou em mãos aqui também, é o Mini Educator. Você vai pagar em torno aí de uns R$ 1.800, tá? Existe um Eu paguei aplicativo, 2.500. existe um Peguei um aplicativo, dólar meio caro. hoje já deu uma baixada já, hoje já deu uma baixada. Sim. Existe um aplicativo, eu não vou saber de cabeça aqui falar, quem tiver na live, se o Éder tiver, puder escrever aqui, eu agradeço. O nome de um aplicativo que você compra na Amazon americana. Então, quem vai receber vai ser alguém que está lá que está viajando para o Brasil. Então, um brasileiro, por exemplo, está passeando nos Estados Unidos. Ele recebe, traz para você, você vai pagar, lógico, uma taxa para ele, mas você consegue fugir de toda essa taxação, você não vai pagar, né, o preço de o valor, de um colar que é comercializado aqui. Então, vou falar aqui de cabeça chutando, tá? Um exemplo. Em vez de você pagar 1.800, 1.900, você consegue pagar 1.400, 1.500, você consegue economizar uma grana. E Beleza? por Quem que é souber, interessante falar do valor, né, do colar? Ninguém compra isso aqui, gente, para maltratar cachorro, não, tá? tem esse lado bom. Tem esse lado bom. Eu quero ver quem, em sã consciência, vai pagar R$ 2.000 nisso aqui para poder maltratar o cachorro. Valeu, Você Éder. pode maltratar o cachorro com qualquer outra coisa, você não precisa disso aqui, tá? Valeu, Éder. Ele escreveu aqui, galera, ó, quem tá aqui na live, o aplicativo. GRABR. GRABR. Esse é o nome do aplicativo. Valeu, Éder. Valeu, Éder. Também tem esse outro aqui que eu não indico, tá, galera? Que é o PR900. Isso aqui eu indicaria mais para quem é um profissional da área, utiliza mais colares, ela tem mais funções também, é um pouquinho mais potente do que a Mini. As duas são da Ecolor, tá? Essa daqui é um pouquinho mais cara. E eu vou te falar, eu utilizo mais no dia a dia o Mini, Isa, do que a PR900. Ela tem uma Mas ele é mais ergonômico aqui, ó. Esse daqui é mais um trambolhão, tá vendo? Fica maior.
e o receptor ali no cachorro é o mesmo. Esse do Mini quanto o do P900 é o mesmo. Para quem tem um cachorro um pouquinho menor, você vai utilizar a micro. O receptor é um pouquinho menor e também tem um modelo novo. Como é que é o nome, Isa? Você lembra? É o Que tem Fobi. Isso, tem um que é um receptor um pouquinho menor ainda. Ou seja, até mesmo para um cachorro bem pequenininho, dá para se utilizar a E-Collar, tá? Chihuahua, Não da Pomerânia. Isso aqui não é só para cachorro agressivo, não é grande, só para cachorro é uma grande, não tem nada comunicação. a ver. Isso aqui pode ser usado em qualquer cachorro, qualquer um. Uhum. Existe, eu vou fazer uma analogia, eu acredito que você vai gostar disso. Se tiver uma analogia melhor, você fala. Eu acredito que o colar eletrônico é como se ele fosse uma escada, tá? Que você coloca ali em um muro. Vamos criar um muro com 1,5 m. Para uma criança, sei lá, de 5 anos de idade, 3, 4 anos, é fundamental aquela escada, tá? Para um adulto consegue pular esse muro aí de 1,5 m, né? Baixinho. Sem essa escada, consegue. Mas todo mundo aqui, né, preferir utilizar a escada, né? Ficaria mais fácil. Então, o colar é bem isso. Para alguns cães, vai ter uma necessidade maior. Sim, é verdade. Tem alguns cães que a única alternativa é o colar eletrônico. Mas é para qualquer um, cachorro pequenininho. Eu tenho um treinamento documentado, Isa. Depois o pessoal dá uma olhada lá no YouTube, de um Lulu da Pomerânia. Foi o exemplo que a Isa deu. Quem não conhece a raça, é um bichinho desse tamanho aqui. Não existe cachorro mais fresco do que esse. Qualquer coisinha grita. É um cachorro muito delicado. Inclusive, cheguei a trabalhar com um cachorrinho, Isa, que pulou de uma cama box e quebrou a pata. Pra você ver como que é sensível esse cachorro, esse Lulu da Pomerânia. E eu utilizei Prong e E-Collar com esse cachorro, isso. Porque caiu unificado, ele dava aquelas engasgadinhas. Aham. Capão de suave. E eu fiz todo o treinamento com ele com a modelagem eletrônica. Ensinando o Data, ensinando o FICA, ensinando ele a entrar na caixa, tudo com colar eletrônico. Então foi muito legal essa experiência. E utilizar esse Lulu da Pomerânia foi bem legal para quebrar essa ideia. Porque, infelizmente, outros profissionais que levantam a modelo do colar eletrônico vêm com essa argumentação falha, que a Isa já falou aqui. Ah, como que a gente vai treinar cachorro grande e agressivo? Qualquer cachorro é muito legal de trabalhar com colar eletrônico, galera. É o equipamento mais moderno que existe hoje no treinamento de cães, é o colar eletrônico. Né? Eu já vi uma publicação que você fez, não sei se foi uns stories, foi um TikTok, foi bem colocado, né? Cachorro de IGP, né, que são os cães de esporte ali, né, do adestramento. Todos trabalham com colar eletrônico. Cães de polícia, cães de bombeiro, cães da Receita Federal, cão farejador, Busca e são resgate. trabalhados. Cães de resgate são utilizados o colar eletrônico, né? Foi até uma crítica que eu fiz na live passada, e vou falar aqui novamente. Mas eu sei que não vai surgir, mas nem que seja só por um desabafo, né? Bem que esses órgãos poderiam falar um pouquinho mais sobre o treinamento, né? Os batalhões que utilizam cães. Por que vocês não falam que vocês utilizam isso daqui? Que é fundamental utilizar isso aqui para ter um cachorro que vai achar uma arma, uma droga, um explosivo, um cachorro que vai ser fundamental na batalha contra o tráfico, contra o terrorismo, né? Então, é uma ferramenta fundamental para a nossa sociedade, fundamental para a gente poder elevar os cães em alto nível. Se a nossa sociedade precisa de cães de resgate, precisa de cães farejadores que vão encontrar explosivos, drogas, esse equipamento aqui é fundamental, fundamental. E, infelizmente, Isa, quando se tem uma reportagem sobre os cães, nossa, aquela coisa coelho. O meu cachorro é inteligente, não fala nada sobre como é que é o treinamento, quais são as ferramentas que é utilizada. Vocês poderiam chegar e falar a respeito disso. Vocês aí que são de um batalhão, de um órgão que trabalha a respeito disso, pô, vamos se movimentar, galera. Vamos mostrar os equipamentos, vamos tirar esse povo aí da ignorância. Uma publicação que eu quero fazer, Isa, eu dei uma dica para vocês. Teve um cachorro que foi condecorado em alguma missão que ele fez lá dos nível SEALs, lá do Fuzileiros Navais Americanos, e ele ganhou uma estátua. E adivinha, a representação da estátua, o cachorro estava com uma E-Collar ali. Então, até mesmo uma estátua homenageando um cão, o cachorro estava utilizando equipamento, enquanto aqui no Brasil a desinformação é absurda, né? E o pessoal fica caindo em cima aí sem conhecer muito. Mas vamos voltar aqui, Isa, para a tua experiência. Você comprou a E-Collar, começou a ter experiência. Você falou que no início você sentiu que ela ficou um pouquinho perdidinha, né? E, e depois, como é que foi? Deixa eu só ler um comentário aqui do Éder.
Eric, é bom dizer que tem um retorno rápido. Isso, é O bom que eu ponto. queria só acrescentar nessa discussão aí é que esses dias tá tendo toda essa discussão sobre proibição do colar e eu tenho assistido às audiências que estão acontecendo e uma coisa que eu acho falho, eu acho que não acrescenta nada para o lado de cá, né? Muitas pessoas falando, isso aqui é uma ferramenta super profissional que precisa ter certificação para usar. A gente não precisa, isso aqui é uma ferramenta super fácil. O que você precisa fazer é saber o que você está fazendo. Desde que você tenha conhecimento e saiba como são os processos, isso aqui é a coisa mais fácil de usar. Uhum. Então, eu acho que é uma ferramenta que não é só para profissionais usarem, tanto que eu aprendi tudo sozinha, digamos assim, tudo por conteúdo gratuito que você disponibiliza, a Raquel disponibiliza, o pessoal do Bangalô, o Éder também, todo mundo tá cheio de conteúdo aí falando do colar, mostrando como que ele funciona e é totalmente possível você aprender a usar. Se você quiser uma ajuda mais de perto, com certeza, contrate um adestrador que vai te ensinar nos mínimos detalhes como que você vai usar isso aqui, mas não é uma ferramenta difícil, desde que você saiba o que fazer, não é uma ferramenta difícil. E que eu acho que todo mundo poderia usar e todo mundo teria sucesso, assim, muito fácil, muito rápido com esse equipamento. Uhum. E outra coisa que eu também queria acrescentar nessa questão do preconceito com colar, quando eu comprei, eu saía de casa até assim com ansiedade, minha mão ficava meio suando, porque eu tinha não medo, mas eu tinha aquela expectativa de que alguém ia me abordar na rua. E por incrível que pareça, isso nunca aconteceu. Já tem, sei lá, 8 meses que eu tô usando o colar, ninguém nunca me abordou na rua para poder falar nada. Eu já tenho minha resposta pronta aqui, caso isso aconteça, mas por incrível que pareça, não acontece. E hoje, eu falei até numa live da Raquel, eu vou no restaurante, eu boto meu controle em cima da mesa para todo mundo ver. Eu saio com meu controle na mão, saio com o colar no pescoço, não coloco nada em cima para tampar. Todas as fotos que eu tiro da Dora, a maioria, o colar tá bem aqui, assim, ó, bem visível para todo mundo ver. Para as pessoas conhecerem mesmo e ver que isso aqui não é nada de outro mundo, não. Pelo contrário, isso aqui é a melhor coisa que já criaram. Esse ponto que você bateu aí das audiências, né? Eu não cheguei a ver a audiência completa, eu vi alguns trechos. Você vê ali um total desconhecimento. E qualquer pessoa que entende um pouquinho mais sobre o tema, sobre o assunto, bota esse pessoal para recuar, bota eles para trás. Né? Então é muito, muito importante você aí, profissional, você aí, dono de cão, que tem um pouquinho mais de interesse, assista essas audiências e veja o nível que é de desconhecimento da galera que está lá, fazendo leis que vão interferir na nossa vida, uma galera que não sabe praticamente de nada sobre o tema ali. Nem, a pessoa não precisa ser um profissional, mas, pô, já que a gente vai fazer, está votando aqui para uma lei passar ou não, a gente poderia pesquisar um pouquinho. Não, eles não se dão o trabalho disso. Eles aprendem um pouquinho lá na situação, na hora que está acontecendo toda aquela dinâmica, eles aprendem um pouquinho. Então, é um desconhecimento assim, total da importância desse equipamento. Você falou isso, é um ponto muito legal. Infelizmente, também tem profissionais que vendem esse tipo de coisa. Ó, isso aqui é a coisa mais difícil do mundo, só o profissional tem que utilizar. Isso aí vai contra até mesmo a ideia desse próprio equipamento aqui. Se você entrar no site da Ecolo, aparece lá, cães de trabalho. Aí você vai até encontrar esse daqui, ó, o PE900. Agora, cães pet, vai estar lá o mini, vai estar lá o micro, vai ter uma planta um pouquinho mais simples e que funciona super bem também. Então, lá nos Estados Unidos, você vê muito a galera utilizando e não tem lógica alguma um cachorro passar por um treinamento e depois ele na casa dele não ter o equipamento, não operar. Então a família tem que saber operar. E outra, Isa, o que foi mais difícil operar? Um colar eletrônico ou uma guia unificada? Fala aí pra galera. Cara, sem dúvida nenhuma. Não. A guia unificada ela requer uma habilidade nossa motora de botar pressão, relaxamento, de ajustar na posição correta, de ter um time daqui a colar. E até eu tenho dificuldade como profissional, até eu tenho dificuldade, né? E o colar eletrônico é muito mais E a intuitivo. vantagem é que ela é transferível, né? Então, assim, Uhum. do mesmo jeito que eu uso, eu fiz todo o treinamento com ela, com esse aqui.
Mas depois que o treinamento já tá sólido, o meu namorado usa, a minha cunhada usa, a minha sogra pode usar se ela quiser, a minha mãe pode usar, a minha irmã pode usar e todos vão ter o mesmo resultado. Por quê? A base foi construída e isso aqui vai ser igual para qualquer pessoa. A sensação que ela vai ter vai ser igual, independente de quem estiver usando. Uhum. E é aí que entra, não são todas as pessoas que têm habilidade física com o cachorro, que tem aquela postura mais incisiva, igual um adestrador tem. Não são todas as pessoas que têm isso. Por isso que a gente tem isso aqui para facilitar, né? Uhum. E a analogia que eu faço do colar eletrônico é como se fosse uma guia digital ali. Então, é a modernidade. A gente consegue ter uma evolução muito mais rápida no treinamento, uma praticidade. Um vídeo que eu gravei um tempo atrás, Isa, tempo chuvoso, eu estava com um cachorro no momento de soltura, um cachorro que estava em treinamento intensivo. Aí eu dentro de casa eu falei assim, ó, o cachorro está lá fora, eu vou chamar ele sem precisar ir nesse xerenozinho, nessa chuva que está tendo, o cachorro vai vir até aqui. Perdi o tom, apareceu. E um cachorro que estava em treinamento extensivo, há poucos dias comigo, já tinha pegado assim, super rápido, entendeu? No vídeo que eu postei, que ficou mais famosinho aqui do colar, que eu coloco o colar no pescoço, tudo, eu vou mostrar o tom. Eu tava com ele lá na sala gravando. Eu fui mostrar o tom, ela veio correndo. Uhum. E ele tava na minha sem mão, uma não tava nem no pescoço dela, tava na minha mão. E ela veio correndo, porque eu ouvi o tom, né? Uhum. Eu ia bater nesse ponto aí mesmo sobre o julgamento das pessoas, como é que você se posiciona. Eu percebo que quando você faz um vídeo da Dória, por exemplo, você coloca bem ostensivo. Você poderia, até mesmo por ela ter um pelo mais longo, se você coloca mais ajustadinho, mais aqui em cima, nem ia aparecer. E você coloca bem aqui para aparecer mesmo. É que aquilo é branco ainda, né? Então parece mais. Uhum. E como é que foi essa sua caminhada aí com todo esse equipamento, não só a Ecola, a Prong, com a caixa, como é que foi aí o pitaco das pessoas, não sei se é a tua família próxima ali do cachorro, dos amigos, como é que foi essa experiência que você teve? Então, de início, sempre que eu chegava com alguma coisa, era criticada. Uhum. Sempre, na maioria das vezes. A caixa ainda foi um pouco mais fácil, porque estava bem no início, assim. Mas guia unificada, no início fui criticada. Aí depois a Prong, no início, fui criticada. Quem estava perto de mim aqui e via a necessidade, ainda era mais fácil. Mas a minha família, principalmente, que estava mais distante, já não entendia, porque eles não estavam vendo quais eram os problemas, eles não estavam vendo quais as dificuldades, eles só estavam vendo que eu estava colocando colar de espinho no cachorro. Era isso que eles viam, então, para eles era uma coisa horrível. Uhum. Mas com colar eletrônico, então, nem se fale. Foi uma discussão danada. Mas eu tinha certeza absoluta do que eu estava fazendo. Então, eu não me deixei abalar em momento nenhum. E hoje eu vejo que como eu estou postando muita coisa aqui, as pessoas veem como que é a Dori, como que foi a evolução dela, então estão aceitando com mais facilidade, estão entendendo a necessidade do colar, estão entendendo como que ele funciona e que não é nada demais e que é simplesmente uma comunicação e tem coisas que precisam ser feitas, ponto final, para a segurança do cachorro, para ele evoluir, para ele conseguir melhorar e conseguir desfrutar uma vida aí muito, muito melhor. A minha cunhada que está aqui, ó, a Ana, na live, ela sempre, quando ela tá com a Dora e a Dora começa a ficar meio doida, ela já, meu Deus, cadê o colar? Cadê o colar? Pra dar o controle, né? Mas as pessoas vão entendendo e vão vendo na realidade que não tem nada de maus tratos, não tem nada de extraordinário, pelo contrário, você só vê evolução no cachorro. E a gente tem muito essa visão também que passam por aí de cachorro agressivo, tem que usar em cachorro agressivo. A Dora é exatamente o contrário disso tudo. A Dora é extremamente medrosa, extremamente insegura. E o colar foi essencial para trazer estabilidade para ela, sabe? E trazer controle, falar, cara, esquece esse pano, corta, acabou. Atenção aqui em mim, esquece o resto que eu tomo conta. E o colar é extremamente efetivo para você passar essa comunicação, né? E por mais que seja a ferramenta que eu acho mais eficiente, ainda preciso de muito trabalho, ainda preciso de muitas repetições para fazer isso acontecer. E as coisas são feitas gradativas.
Então não foi de um dia para o outro que eu peguei ela extremamente segura e deixei ela solta no meio de uma praça. Não é assim, é um processo para se alcançar, né? Fora que também o colar é o nosso cinto de segurança. Então, se eu tenho essa expectativa de ir com ela para a praia e jogar uma bolinha, eu não permito de jeito nenhum que ela vá atrás de alguém, que ela vá atrás de outro cachorro, que ela vá incomodar alguém. Todos os lugares que eu vou com ela, a minha responsabilidade é não fazer ela incomodar ninguém. Porque ninguém é obrigado a gostar de cachorro, ninguém tá ali querendo receber um cachorro em cima de você e nem nada do tipo. Então, eu preciso controlar ela. E o colar é perfeito para isso. E deixar ela o mais confortável possível numa situação. Então, por exemplo, quando eu vou no shopping, que para ela é muito estressante, a situação em si é estressante. A pessoa pode olhar para ela e falar, cara, essa cachorra tá medrosa por causa do colar. Não, ela não tá medrosa por causa do colar. A situação deixa ela desse jeito. O colar está ali exatamente para estabilizar ela e para me dar controle de que ela passe por essa situação sem entrar em pânico. Ô Isa, dá um pouquinho mais de exemplos de situações e contextos que você consegue colocar o seu cão por causa do colar. Você já citou, por exemplo, a praia que você consegue frequentar. Foi muito legal você falar esse ponto do cachorro não incomodar. Infelizmente, o pessoal fica normalizando essa ideia do cachorro invasivo, achando que isso é legal, que isso é engraçado. Não é, não é. Além da praia, qual outros ambientes? Você falou também do shopping, que você consegue curtir com o seu cachorro por causa dessa ferramenta específica aí que você deu essa possibilidade para você. Quais os ambientes que você já... Hoje, qualquer lugar que ela possa entrar, que ela tenha acesso, eu posso levar ela. Então, outro dia, eu levei ela na Leroy Merlin, que é uma loja de materiais de construção e cheio de coisa, que para ela é extremamente difícil. Eu achei que ia ser muito mais trabalhoso ficar com ela ali, mas ela se saiu muito bem. Por incrível que pareça, assim, porque tem muito carro, tem muito carrinho, né? Esses caminhãozinhos, coisa muito grande em volta. São coisas que deixam ela muito, muito alerta, né? Então eu levo ela onde eu posso, em restaurante, em café. A gente frequentou também uma pousada Olha que que legal. só podia cães de pequeno porte. E a gente conversou lá, eu falei que a Dori era adestrada e ela cumpria, né, todos os pré-requisitos que o dono da casa estipulou. E isso aqui foi essencial para eu ter garantia do comportamento dela. Por mais que ela se comporte hoje sem o colar tá ali como nosso cinto de segurança. Então, se alguma coisa acontecesse, eu tô com o colar ali na minha mão para eu poder intervir. Então, a gente foi pra pousada, a gente curtiu pra caramba. Além de coisas extras, assim, fora de casa, dentro de casa, é essencial. Eu posso ficar com ela lá na cozinha enquanto eu tô fazendo o almoço, sem ela incomodar em nada. Eu posso ficar com ela na sala, eu posso levar ela na casa de alguém, se eu quiser, de forma comportada, de novo, sem incomodar ninguém, sem causar tumulto. Então, para mim, isso é perfeito, porque me dá a possibilidade de levar ela para qualquer lugar. Qualidade. Outra coisa interessante que aconteceu, que a minha família é de Minas, né? Teve uma vez que a gente... Isso foi antes do colar ainda. A gente tinha só a Prong. A gente viajou, né? Fez essa viagem na estrada. A gente parou num restaurante. O restaurante não era pet friendly. Só que a gente conversou, falou, a gente tá viajando, então com o cachorro a gente pode entrar. A gente ficou numa mesinha no canto ali, tranquilo. Eu tenho certeza que a maioria das pessoas nem percebeu que tinha um cachorro ali. E isso para o cachorro estar naquela situação, ele precisa se comportar. Como que eu ia entrar em um restaurante, o cachorro ficar latindo, ficar subindo na mesa, pedindo comida? Não tem como, né? Ia ficar uma situação desconfortável para as pessoas que estão ali no restaurante, para os donos e para a gente, né? E ninguém quer isso. Uma qualidade de vida do seu cão foi lá em cima e foi possibilitado por essa ferramenta aqui, ó, né? Teve todas essas oportunidades. Muito legal. E muito disso daí você coloca nas suas redes sociais. É esse ponto agora que eu quero falar com você, Luísa. Como é que surgiu essa ideia de começar
a ter um perfil, de mostrar, de levantar essa bandeira, de fazer parte desse time aí que passa informação para a galera, né? Como é que de onde surgiu? Então, eu tava postando muito no meu Instagram, no meu perfil, só que eu comecei a postar demais. Aí aquilo começou a meio que me incomodar, sabe? Aí eu tinha um outro Instagram com outro tema, que eu postava algumas fotos. Eu falei, vou pegar esse Instagram aqui para ficar dedicado para isso, porque aí eu vou conseguir postar mais ainda do que eu posto hoje. E isso é um perfil mais direcionado, né, para as pessoas que tenham aquele interesse. E eu vou deixar o meu perfil pessoal para outras coisas. E de vez em quando eu sempre reposto as coisas lá, né? E aí, a partir daí, eu tinha criado o TikTok. Antes mesmo de iniciar todo esse treinamento, eu já tinha feito o TikTok. Se você for lá no final, vai ter os vídeos dela lá com 45 dias, que eu fazia senta, deita, vários comandos, tem tudo lá. E porque eu queria mostrar essa parte, só que depois que começou o treinamento que eu não estava planejando, né? Aí eu comecei a postar também mais conteúdo mostrando o colar, principalmente, porque eu acho que as pessoas precisam conhecer. Se a gente não está aqui para mostrar como que é um cachorro treinado no colar, as pessoas sempre vão ficar com a visão de que é uma ferramenta ruim, de que dá choque, de que é para casos extremos, de que não é necessário, que vão proibir mesmo, porque é um absurdo. Então, sempre que tem essas confusões, eu sempre vou lá, comento. Venham aqui conhecer o cachorro treinado no colar para vocês verem se é essa imagem mesmo que vocês têm ou não. Uhum. E por incrível que pareça, mesmo assim, ainda tem gente que olha os vídeos dela super feliz na praia, correndo, e fala, ela tá com medo de levar correção. Gente, como que pode, né? Perfeito isso. Mas aí vai de cada pessoa. Eu faço a minha parte de postar, de mostrar como que é a realidade, mostrar treinos, mostrar como que usa. Eu tento bastante também mostrar isso, porque as pessoas que vão estar assistindo vão aprender também e entender que como são os passos, o passo a passo até eu conseguir deixar ela solta na rua, né? Uhum. Deixa eu só ler um comentário aqui do Éder aqui, ó. Cachorro educado cabe em qualquer lugar, não fica restrito. Perfeito, Éder. A experiência que eu tive assim, quando eu conheci o colar eletrônico, né? Eu comecei no adestramento bem cedo, né? Já era o meu sonho de criança. E foi no YouTube, não foi pela Raquel, foi dos vídeos do pessoal da gringa, né? E eu vi esse colar redondinho, só que eu não entendia, cara, o estímulo tens e tudo mais. Eu vi aquela performance daqueles cães, né? E eu olhava, nossa, daí abre-se aspas, né? É um mal necessário. Eu falo, poxa vida, realmente isso precisa disso, é um mal necessário. Depois eu fui aprendendo mais, né, estudando, descobri, né, o que era a Ecolo. Quando eu tive em mãos, eu tive as primeiras experiências, cara, acredito que essa chavinha que virou em mim, virou em você também, por isso que você divulga tanta coisa. A gente chega a ficar empolgado para querer falar com as pessoas, né? Exatamente. Então, igual tem, tem alguns profissionais que querem utilizar um negócio escondido, não quer falar, eu quero mostrar pra caramba, cara. Eu boto capa, eu mostro, que eu quero que a pessoa me Eu ainda pergunte. paguei caro, né? Pra mostrar. Eu não escutei isso. É muito bom. A gente ainda paga caro, né? Tem que mostrar mesmo. Depois que a gente descobre, a gente chega a ficar empolgado, querer mostrar, porque é outro mundo, cara. A possibilidade que o cachorro tem com essa ferramenta, assim, é fantástico. É fantástico. Então, A Ana falou que legal. quem tá sofrendo sou eu, Dodó tá no paraíso. E é isso mesmo, eu tento ao máximo proporcionar tudo que eu posso aqui para ela ter uma vida feliz, né? E a gente aproveitar junto. Uhum. Se eu tenho a possibilidade de ir na praia e deixá-la solta, eu vou na praia e vou deixá-la solta. Eu tô sempre aqui no meu perfil também falando sobre cães soltos, o cuidado, né? Os acidentes que acontecem, mas a partir do momento que você tem controle do seu cachorro, eu não vejo problema nenhum. Teve uma vez que eu tava andando na rua aqui e a gente fica sempre muito atento, né? Se não tem o cachorro solto em volta. E aí eu tava com meu namorado, ele me cutucou assim, falou, ó, tem um cachorro solto aqui atrás. Fiquei de olho, quando o cara passou, era um Lulu da Pomerânia. Tava parecendo o Carlos do Cão Raiz. Cachorro, no junto ali, sem equipamento nenhum ainda. No junto, passou com o cara. Tranquilo. Eu vou arrumar confusão pra quê? O cachorro dele tá no junto, sem causar confusão nenhuma, pra mim tá perfeito.
Se ele tem esse controle, ele tem essa possibilidade, por que não? Uhum. Entende? Obviamente, eu tomo muito cuidado onde eu vou deixar ela solta. Eu não deixo ela solta em qualquer lugar. Até porque ela é medrosa. Tem momentos ainda que ela entra em crise, quer fugir. Então, eu tomo muito cuidado com isso. Mas onde eu posso, eu deixo ela solta sim. Porque eu deixo ela curtir a liberdade que ela pode, né? De novo, sem incomodar ninguém e sem ninguém incomodar ela. Outra parte muito importante que eu acho que eu aprendi muito no adestramento com ela e foi um aprendizado para minha vida, de aprender a dizer não para as pessoas, que é uma parte muito difícil. Para mim, pelo menos, foi de não deixar essa interação acontecer, não deixar interação com o cachorro, com pessoas estranhas. Às vezes a pessoa vem toda empolgada para querer passar a mão, fazer carinho. Não, não pode. Uhum. Deixa eu só ler o ponto Isso. aqui da Raquel, eu já vou pegar nesse ponto aí, essa questão do seu crescimento. A Raquel colocou aqui. Tem que ter orgulho mesmo, é sensacional. E esse orgulho, Isa, né? A gente não tem que ter somente também do cachorro, é da gente também, né? De, pô, se esse daqui é um equipamento, vamos colocar, um investimento maior que você comprou, cara, isso daqui é uma conquista. Se isso daqui é um equipamento que poucas pessoas têm acesso a essa, vamos colocar essa informação, poucas pessoas têm porque não buscam tanto. Se você buscou e você conheceu isso aqui, você também tem que ter orgulho de você, da sua caminhada. Falar, caraca, cara, eu descobri o melhor para o meu cachorro. Não fiquei acomodado aqui vendo alguma dicasinha, eventualmente colocando em prática, vendo se ia testar ou não. Não, eu fui a fundo buscar. Então, todos vocês que têm e-collar, que tem uma prong, que faz uma caminhada estruturadinha, não fique orgulhoso só do seu cachorro, não. Fique orgulhoso de você também. De você também, como dono do seu cão, de que você está proporcionando e fazendo esse cachorro crescer. Muito legal essa deixa que você deu, e ia entrar nesse tópico aí. Quando a gente fala de treinar o cachorro, Isa, não é só uma evolução, não é só para o cão, para a pessoa também, no sentido de responsabilidade. Você já citou a caixa que tinha que acordar, levantar de madrugada, tirar o cachorro, né? Da caixa, levar o cachorro para o banheirinho. Essa questão de você saber se impor. Você acabou de falar que você tem um cachorro inseguro, se torna mais importante ainda, mais para qualquer cachorro, né? Não se deixar ser manipulado, ser tocado. Eu tenho um boiadeiro australiano, né? Algumas pessoas falam que é o primo do Border Collie, pelo menos no sentido de trabalho, né? A diferença que eu vejo desses dois cães, é até um ponto legal de falar aqui, eu não tive um Border Collie, mas eu trabalho com treinamento intensivo, então abre-se aspas, o cachorro fica sendo meu, né? Por uma semana, um mês, então eu consigo ter essa imersão ali com o cachorro. Eu vejo que, em geral, os Borders, eles têm mais essa questão um pouquinho mais da insegurança, né? Mas foi o que mesmo a Raquel falou na conversa que ela teve com você, uma questão de inabilidade, de inexperiência que o cachorro tem naquele ambiente. E eu vejo que os boiadeiros, eles têm mais uma agressão, sabe? Eles não são tão suscetíveis a ser tocados por estranhos, não pela insegurança, mas no sentido de querer partir realmente para tiro, porrada e bomba, entendeu? Então é importante saber a diferença desses dois cães para a galera que me pergunta. São dois cães assim bem desafiadores, mas que faz a gente crescer. Eu cresci muito com o meu cachorro, no sentido de fazer atividade física, saber se impor, né? Por um lado, eu também fico olhando assim pro Luca e falo, cara, coitado dos irmãos de ninhada do Luca. Se tiver os mesmos drives do que ele, caiu na mão de um desavisado, já sei qual é o fim. Eu Na mão, penso a mesma coisa. vai Se parar ela mesmo. tivesse caído em outras mãos, assim, não sei o que seria. Então, esses cães que exigem um pouco mais da gente, faz a gente crescer. Você já falou aqui da responsabilidade de ter que tirar o cachorro da caixa, e esse é um ponto legal. Você está usando as ferramentas, você está se expondo, nem falar na rua. Na rua, eu vou te falar, com 5 anos utilizando essas coisas todas aqui, ó, aconteceu uma única vez alguém perguntar, e foi de uma maneira legal. Pô, que equipamento é esse? Eu expliquei. Então, a galera não precisa ficar com um baita de um medo disso, que isso raramente acontece. As pessoas não ficam buscando um confronto na vida real. É muito mais fácil fazer um comentário, né, na internet, né, fazer uma crítica ali, mas frente a frente, cara a cara, são poucos que têm essa disposição, garanto a vocês. Mas como que foi esse seu crescimento no sentido de posso fazer carinho no seu cachorro, Isa? E aí, posso meter a mão aí? Você Não, fala não, sacou? Como é que foi? no início, assim, eu ainda tentava ser mais simpática. Falava, não, não pode, a gente tá em treinamento. Só que, cara, depois Mesmo as assim, pessoas insiste. começam. Insiste, insiste. Aí eu comecei a aprender a ser um pouco mais incisiva. Comecei a falar que ela morde. Não, não pode, ela morde.
nunca mordeu ninguém, nunca nem chegou perto de morder ninguém, mas pra cortar logo essa interação, falar, não, não pode, ela morde. Depois ainda comecei, ela tem treinamento, não pode, ela tem treinamento, não pode. Mas mesmo assim as pessoas insistem, e aí você tem que ser um pouco mais incisivo. Uhum. Principalmente, eu acho que as pessoas são mais insistentes ainda quando é em relação a cachorro, aproximando. Né? Quando é a pessoa querendo fazer carinhas, a pessoa já dá uma recuada. Mas com cachorro, nossa. Tô enfiando em Às cima vezes, a pessoa aproximar o cachorro dela do meu, eu fazer uma barreira física e mesmo assim a pessoa ficar sem entender como assim não pode. Já aconteceu situações das pessoas soltarem o cachorro assim pra vir pra cima da gente. Uma situação extremamente estressante que eu passei. Ela tava no cio na época. Eu tava andando aqui na orla. Eu vi o cara tava com um border collie solto. E aí eu já tentei me afastar. Fui pro canto, ele segurou o cachorro, beleza. De longe ele perguntou pra mim: é fêmea? Eu respondi: é fêmea. Ele soltou o cachorro dele. Soltou, o cachorro veio direto assim, correndo pra cima da gente. Eu tentando afastar o cachorro e o cara lá. No mundo da lua, eu quase chutando o cachorro dele pra longe. Entrando em desespero ali, já veio gente querendo me ajudar. E o cara no mundo da lua, não conseguindo segurar o próprio cachorro. E eu falando, cara, ela tá no cio, segura seu cachorro, ela tá no cio, segura. E são situações estressantes que eu poderia até parar pra discutir, mas eu prefiro, cara, segurou o cachorro, beleza, vou embora, sigo minha vida, nem deixo pra lá. O que eu posso evitar de confusão, eu evito, mas também quando precisa ter confusão, também. Tô ali pra... Pô, né? tô ali pra proteger ela, né? Uhum. Já aconteceu de gente com cane corso solto na rua. Eu pedi, por favor, segura seu cachorro pra eu passar. Eu não tô pedindo pra você botar na guia e ficar com ele na guia pra sempre. Eu tô pedindo pra você segurar pra eu passar. E a pessoa vinha arrumar confusão comigo. Uhum. Com um cane corso. E Essa vim de deboche ainda. Ai, é meu sangue ferve, mas a gente vai aprendendo com o tempo. De ficar aproximando os cães, essa coisa de ficar em cima, de ter sempre esse engajamento. Infelizmente, isso é muito forte ainda. A gente está engatinhando muito. Mas, cara... E com cães pequenos é o que mais acontece. Vem cachorrinho pequeno pra cima e eu, gente, a pessoa não tem noção que com uma bocada ela mata esse cachorro, né? Se ela não for com a cara, ela vai morder e ela mata o cachorro com uma bocada, se ela quiser. E a pessoa não tem essa noção. E aí a gente que tem o cachorro que é mais com um porte maior, que tem uma capacidade maior de destruição, a gente tem que tomar o triplo do cuidado, porque as outras pessoas não estão nem aí. Pois, as pessoas não têm uma ideia real do que é uma posse responsável com o cachorro. Não sabe a importância de fazer uma atividade física, não sabe a importância de fazer um treinamento, não sabe a importância de saber zelar pela segurança do próprio cão, das pessoas. Não tem, a gente está caminhando ainda, tá ali, ó, lá, muito, muito atrás. Mas como você também falou lá no início, você conseguiu achar até fácil a caixa de transporte. Então, eu acredito que vai demorar, mas, cara, a gente vai evoluir. A gente vai, pelo menos a gente está fazendo a nossa parte aqui. Você também está fazendo, Raquel, o Éder, o pessoal Outra coisa que eu faço bastante, assim, principalmente no TikTok, eu posto bastante vídeo bobo lá no TikTok também. Só que eu acho legal um pouco essa parte, porque são os vídeos que tem mais visualização, sem sombra de dúvida, mas aí cola normalmente tá lá. Então, assim, eu posto uma foto dela bonita na praia, eu posto ela brincando de bolinha na praia, posto um videozinho bobinho dela enfeitada de Barbie, mas o colar tá lá. Show de bola. E aí as pessoas começam a se interessar, a perguntar, não conhece, e aí a primeira vez que a pessoa vai ver e vai perguntar, a primeira experiência vai ser a minha resposta. E aí, quando ela vê uma coisa pior, ela vai falar, cara, mas eu já vi aquele cachorro lá no TikTok usando, e o cachorro super legal, super feliz. Então, a pessoa vai ter essa memória de primeira resposta aí, antes de ver o outro lado, né? Porque o que acontece é que, normalmente, as pessoas têm a informação ruim primeiro, para depois ter que desmistificar e entender que a ferramenta não é assim que funciona. Então, o que eu tento fazer no TikTok é isso, espalhar essa informação aí para chegar mais pessoas, para as pessoas conhecerem primeiro da forma certa, né? Uma coisa que eu faço, e eu digo que você faz também, a gente já vai chegar nesse ponto aí que você agora também está começando a trabalhar, né? Com adestramento.
Cara, eu vou atender um filhote para trabalhar em educação sanitária. Eu levo a e-collar, mostro, mas que eu nem vou utilizar no cachorro, sabe? Nem vai ser a questão do treinamento. Só para realmente passar o conhecimento, a informação para mais uma pessoa. Então, essa pessoa, quando tiver, sei lá, alguma notícia, né, de alguma lei ridícula de proibição, ela vai poder falar, ó, sabia que tem diferença? Que existe a e-cola e a coleira de choque, a e-cola funciona assim. Teve um rapaz que já testou no meu braço, viu como é que é o estímulo, como é que é a sensação. Então, essa é a dica que eu dou para vocês e para os profissionais que estão acompanhando aqui na live. Por mais que o treinamento não tenha nada a ver com a cola, leva o equipamento, mostra, leva a prong também. Aí um filhotinho leva a prong, coloca no braço da pessoa, olha só, tá vendo que não tem ponto? Tá vendo que se eu puxar aqui no seu braço, não vai perfurar o seu braço? Isso daqui não é um espinho. Então é importante a gente passar essa informação para a gente o máximo possível, o máximo possível. Você falou a respeito de saber se impor, de falar não nessa aproximação das pessoas. E você teve um receio inicial de utilizar o equipamento de forma ostensiva? Você no começo começou a botar mais escondidinho, utilizar esse aqui mais fechadinho na mão? Como é que foi esse processo para você começar a ganhar essa confiança e, pô, tô utilizando mesmo aqui, tô usando. Eu tive no início, como eu falei, antes de sair com ela na rua para passear, assim, minha mão já ficava suando, assim, de ansiedade, porque eu tinha essa expectativa de que alguém ia vir me abordar. Uhum. O meu medo era esse, de alguém vir me abordar. Por mais que eu já tinha minha resposta pronta, a gente fica, né, com esse medinho. Nunca cheguei a esconder, não. Sempre saí com o colar na mão. Eu queria saber. Sempre saí com o colar na mão, nunca coloquei nada para cobrir. Mas eu ficava, assim, com aquele medinho. Eu ainda tenho esse receio de vocalização na rua. Então, às vezes, eu hesito, sim, em subir o colar, com medo dela vocalizar e as pessoas em volta, ai meu Deus, arrumarem confusão. Mas eu tento ao máximo colocar na minha cabeça que, cara, ninguém conhece ela. Ninguém sabe a dificuldade que eu tenho com ela, ninguém sabe a dificuldade que ela tem e quais os problemas que a gente precisa ultrapassar. Então, por exemplo, hoje a principal dificuldade que eu tenho com ela na rua é que ela tem muito medo quando vem uma bicicleta por trás. Então, assim, eu tô andando num sentido, vem uma bicicleta por trás, é o momento que ela entra em pânico. Então, eu já fiz alguns testes de será que o estímulo mais baixo funciona? Será que o estímulo mais alto funciona? E eu já reparei, já percebi que o mais alto que faz quebrar essa crise que ela começa a entrar. Então, quando ela começa a virar para trás, a olhar para trás assim, né, e ficar preocupada, eu já tenho que subir e quebrar ali na hora. Porque se eu deixar isso escalar, aí entra no desespero completo. Uhum. Então, é uma coisa que a gente vai ganhando com o tempo também, né? Essa confiança de fazer o que precisa ser feito, independente do que está acontecendo em volta. Uhum. E vocalização acontece, mais no início, até o Jonas tinha comentado, que o Jack, ele vocaliza às vezes no 8 e não vocaliza no 40. E isso é muito comum de acontecer. Com a Dora, em situações de agitação, que ela está ansiosa, não pode estar no 5, no 6, no 7, no 10. Ela muitas vezes vai vocalizar, porque ela está no estágio de agitação, de ansiedade. Então, ela já vocaliza meio que naturalmente, sem colar. O colar entra ali com um susto, ela... E, às vezes, numa situação que precisa um nível muito mais alto, ela não vocaliza. Uhum. Então, você vê que uma coisa não está relacionada com a outra, né? Uhum. E me fala como é que foi essa decisão de você começar a atuar também de forma profissional com adestramento, como é que está sendo as suas primeiras experiências. A Raquel chegou a fazer uma live, se eu não me engano, com essa conotação. Eu falei, e aqui, foi a Isa que fez essa pergunta que virou tema da live da Raquel. Confesso que essa live específica eu não cheguei a assistir, tá bom? Mas fala pra gente como é que foi esse seu início, como é que foi essa escolha que você fez, a decisão. Então, foi uma coisa assim, meio que natural. Eu comecei a postar, então começou a vir algumas pessoas perguntar, tirar dúvida. E a minha expectativa, assim, é pegar os clientes certos. Uhum. Então, eu não tenho isso como meu trabalho principal. Então,
eu não preciso de quantidade de aluno, de cliente. Eu fiz um atendimento porque uma pessoa me procurou, tendo dificuldade, eu fui conversando com ela, essa pessoa, praticamente no mesmo dia que eu conversei com ela, hoje comprou a caixa e comprou a Prong. Eu falei, cara, cliente perfeito. Aí eu ofereci, né, uma consultoria presencial para eu ir lá, fazer a introdução da Prong, fazer a introdução da caixa, conversar com eles, ensinar como faz uma rotina estruturada. E era uma filhotinha de Border Collie, bem pequenininha assim, igualzinha a Dory. Aí eu ofereci o serviço, se a pessoa tiver interesse e precisar de ajuda, eu estou disponível para poder ir lá e ajudar. E aí, conversei muito com a pessoa antes, de novo, a pessoa já tinha comprado caixa e Prong. Pode falar. Deixa aqui, qual a região que você está atendendo, Isa? Eu Fala tô pro em pessoal. Vitória, no Espírito Santo. Aí a galera de Vitória aí, a Isa pode já ter de forma presencial e online também, né? Isso. Para quem tiver interesse, quem conhecer aqui o nosso método, quiser saber mais, eu estou disponível para poder ajudar, né? Quem quiser. Mas aí, como é que foi esse atendimento? Eu fui lá e eles estavam tendo muita dificuldade com a caixa, porque eles colocavam na caixa e ela vocalizava. E aí, o que eles faziam? Tiravam ela da caixa. Uhum. Colocava na caixa de novo, ela vocalizava mais ainda. E esse é o grande erro que as pessoas têm, né, com a caixa. Coloca o cachorro lá, o cachorro começa a fazer um escândalo, a pessoa desiste e essa desistência vai continuar e o cachorro nunca vai evoluir daí, né? E aí lá no atendimento eu conversei bastante com eles. O atendimento é basicamente conversa, né? Aí eu fiz a introdução com ela da caixa, fiquei com ela lá até essa cachorra calar a boca. E consegui, mostrei para eles como foi feito. Ela dormiu na caixa, ali em 30 minutos que a gente ficou esperando o escândalo dela acabar. O escândalo acabou, eu ainda tentei corrigir um pouco com o Bonker, mas foi muito efetivo. Eu falei, cara, vamos esperar esse desespero passar. A cachorra dormiu. Tranquilo, e foi ótimo para eles verem isso, né? Verem que é possível chegar lá. Claro que tem um processo, às vezes no início é difícil, mas a gente chega lá. E já depois eu fiz a introdução da Prong, mostrei tudo para eles como funciona, como que usa a Prong, como que eles vão fazer. Estruturei uma rotina para eles. E hoje o relato deles são muito bons. Eu levei o colar também, mostrei para eles como funciona. Falei que se eles tiverem interesse, falei como que funciona o treinamento com colar. E eu acho que em breve também eles vão adquirir também para continuar o treinamento. Mas eles já vieram relatar para mim que ela tá super tranquila na caixa, já tá dormindo a noite inteira na caixa, sem escândalo, já passou dessa fase. E eu falei, tá vendo? É uma fase que passa, mas você chega lá, mas você precisa passar por ela, né? Se você desistir no meio do caminho, você não vai alcançar o resultado final, né? Uhum. Uma fala que você falou no início, né? Você falou assim, se surgindo ali a oportunidade de atender alguém, ok, mas essa tipo, não é o meu ofício principal, não dependo disso e tal. Mas eu acredito que para qualquer um que esteja ouvindo aqui, tá, galera? Você quer trabalhar com adestramento, precisa ser assim, galera. Não pode ter o desespero de querer, né, pegar um monte de cliente, tirar o seu sustento do dia para a noite com essa profissão. Se qualquer ofício você precisa ter uma formação, você vai demorar um tempinho até para você realmente tirar um salário legal, o adestramento é a mesma coisa. Né? Eu conheci muita gente no início, Isa, que hoje em dia não trabalha mais. Por que não trabalha mais com adestramento? Porque se decepcionou, se frustrou. Por que se frustrou e decepcionou? Porque trabalhou com um monte de gente errada, gente que não valoriza o trabalho. Você vai fazer um atendimento, a pessoa não está nem está falando, não faz o que tem que ser feito, não te dá a devida atenção, entendeu? Você Não não adianta traça. eu ir atender uma pessoa também que não concorda com nada que eu faça. Uhum. Então, assim, a pessoa precisa entender e precisa concordar para que ela consiga colocar em prática e ter o resultado que a gente espera. É Então, exatamente por assim. isso que eu quero atender os clientes certos. Isso, é você. Principalmente a família. Essa linha. Você tem uma metodologia e a pessoa vai de encontro com isso daqui. E a maioria do pessoal que está começando quer ter uma metodologia para agradar todo mundo e atender todo mundo. Vai se frustrar, vai errar. Você precisa ter uma linha de atuação. Você tem que escolher. Ou você atende um monte de gente, você é um baita comercial, acontece que você não vai estar fazendo um trabalho de verdade, você vai estar atuando,
Eu até já conversei isso várias vezes em grupos, né, de adestradores. Muitos profissionais estão nessa de fazer um teatrinho, sabe? Chega lá, senta, deita, condução aqui do lado, vai embora, não explica nada para a família. Na prática, aquilo não vai ter uma mudança eficaz. Então, é muito melhor para quem realmente, se você realmente quer ajudar os cães, se você realmente quer trabalhar com né, todo envolver ali o treinamento do cachorro, trabalhar com isso e quer realmente fazer algo real, precisa ter resultado. E para ter resultado, precisa das pessoas certas. A gente sozinho não faz nada. Então, essa é a melhor coisa. Cobre um valor legal, já tenha as ferramentas boas em mãos. Ah, não, vou começar aos pouquinhos, depois eu vou comprando. Você vai se deparar com um caso que você precisa ter a ferramenta e você não tem, você vai fazer o quê? Só com guia unificada? Não gira a parada, não acontece. Então, galera, por mais que vocês vão começar até mesmo de uma maneira um pouco mais lenta, comece, mas comece da maneira certa. Já tenha os equipamentos em mãos, né? Tenha uma formação voltada para a sua atuação. Outra crítica que eu faço muito é, sabe o que é? No meio, né, do adestramento aqui no Brasil é muito voltado para treino de competição, sabe? IGP, e a pessoa, dá para você colocar isso no atendimento pet? Dá, mas não é o legal. O legal é você entender a realidade, você focar aí, não, isso daqui eu manjo. Fazer um cachorro, deixar um cachorro bem sociável, um cachorro que vai receber uma visita, um cachorro que vai conseguir, né, acompanhar a família em vários ambientes sociais. Então, foca naquilo ali, se dedica. Ô, Isa, foi bem legal o bate-papo que a gente teve, que a gente estendeu até um Foi pouco ótimo. mais do que eu estava imaginando aqui, mas foi um papo bem legal. Muito obrigado aí por ter aceitado o convite. Teu perfil é Obrigada muito a legal de você por convidar. acompanhar. O seu perfil é muito legal de acompanhar, tem bastante informação. Né? No TikTok lá você já tá gigante lá. Acredito que, como eu falei, Esperando sobre o chegar nos 10 mil, né, para ver se monetiza. Mas tá acredito difícil. acredito que sobre o colar eletrônico, o teu perfil que mais fala a respeito no TikTok. Então, continue nesse caminho aí de mostrar, né? E é a experiência que você tem, não surpreende nada. As pessoas chegam para criticar, peraí, pô, ela tá falando com tanta convicção sobre aquele tema, ela tem autoridade, cara. Pronto, a pessoa vai se render. E o melhor exemplo é o exemplo prático. Ver Pronto, o você está resultado, né? mostrando como é. Isso, tem um resultado prático, tem um resultado prático, ver como é que o cachorro engaja com você, como é que é o vínculo que o seu cão tem com você. Então, isso daí já era, já quebra tudo quanto é tipo de crítica. Tem gente aqui choramingando aqui que chegou tarde na live, mas a live vai ficar salva, viu? E assim como eu fiz o convite para Isa, outras pessoas vão aparecer aqui no meu perfil aí para a semana. Já vou até falar aqui, ó, já convidei o Eric e o Adonis, lá na Matilda Dog Hus. Vão vir uns cada vez para a gente bater um papo. Olha aí a bendita da Dori. Ela tá com sono, tava dormindo. Já tá, a hora de estar na caixa, ó, É, Dori. cheio de Mas é sono isso já. aí. Muito obrigado aí pelo bate-papo. Parabéns aí pelo seu começo de maneira certa no caminho profissional do adestramento, sem começar com, sabe, daquela coisa completamente comercial e jocosa, não. Da maneira certa. Eu trabalho assim, são essas as ferramentas, é isso que eu acredito. Muito legal essa convicção que você tem. Muito obrigado a todos aí que acompanharam, estão com a live, na live aqui até agora com a gente. Ficou bastante gente assistindo a gente aqui, viu, Coisa? Ficou, foi massa demais. Vamos fazer mais Valeu, vezes, mais pra frente. vamos sim. Na hora que eu for fechar aqui, eu vou colocar você como colaborador e aparece no seu perfil também. Tá bom, Isa? Ótimo, Valeu, ótimo. galera. Boa noite. Valeu, Tchauzinho, valeu. gente.